Salve, rapaziada! Salve, Momo! Como é que vocês estão, meus guri? Ultimamente eu tô trazendo bastante novidade, porque vocês reclamam, vocês falam, eu quero continuação disso, eu quero continuação daquilo. Eu reclamo mesmo, eu quero zumbi! Continuação e as continuação nunca vai bem, então coisa nova aqui. Como não? Não, agora não precisa de mentir o mão. Vamos lá aqui. Continuação, foi bem. Continuação, foi bem. Continuação, foi bem. Continuação, foi bem. 400, pô. 400 é bom. O vídeo original foi 500, outro foi 400. Não foi tanta diferença assim, mano. Pelo amor de Deus. Continuação, foi muito bom. Se for aqui mais pra baixo um pouquinho, ainda parece aqui o top 2 vídeos do canal. E continuação. É o zumbi para a desculpinha, vai. Dito isso, vambora. De acordo com o efeito borboleta, o destino da humanidade pode ser mudado com uma única escolha. Em outras palavras, é um fenômeno bosta pra caramba, pelo menos pro nosso protagonista. Isso porque, até agora, ele já fez várias decisões da vida das quais se arrependeu. Alguém do outro lado da porta chama pelo amor e pergunta se ele tá ouvindo. Uma pessoa diz que foi até ali porque sabe que ele tá lá, então é bom ele abrir essa porta. Ela já havia conversado com a Ofélia da Casa dos Mestres e sabe que o garoto não tem nenhuma aula hoje. A pessoa continua insistindo enquanto o protagonista diz que não tem uma estátua pior que essa daí. De repente, a pessoa diz que tudo bem e dá-lhe uma facada na porta, falando que vai invadir esse lugar então. O garoto obviamente tem medo dessa mulher maluca. Ela começa a fatiar a porta enquanto ele fala que isso é contra as regras. A presidente do conselho devia ser a pessoa que pune aqueles que fazem algo assim. Porém, ela só despedaça a porta e fala que, infelizmente, ela é a presidente. Nisso, começa a entrar no quarto perguntando por que ele tá sempre se mantendo a 32 metros de distância dela. Nosso garoto tá assustado que essa doente tá contando. E agora a gente vê que ela tem um chapéuzinho, uma boquinha vermelhinha e um cabelo prateado. Essa menina me lembra a Sdef lá do Akame ga Kill. Com muito charme e saúde, tempo que aconteceu isso. Ela pergunta quando ele vai se casar com ela. Só que de repente uma outra voz no quarto pergunta do que a princesa tá falando. Uma garota com orelha de gatinho na janela. Nem dava pra fugir pra janela, que tem outra pessoa lá. Que isso? Saber se é assim que a família dela funciona. O protagonista reconhece a menina gatinho como Ceras. E a Sdef fala que aquele lugar era brilhante demais pra uma assassina aparecer. Ela não queria testemunhas vendo o que ela e ele estão prestes a fazer, então era bom ela sair. Porém, a Ceres, mostrando a linguinha, fala que matar testemunhas é o objetivo dela como princesa. O coitado do protagonista tá ali falando que tá se sentindo desconfortável nessa situação e ele não pensou sobre casamento então do que elas estão falando. Quando de repente o teto do lugar explode e mais uma braba chegou, rapaziada. Que isso? As duas encaram enquanto o nosso menino quer saber por que a Lilu também entrou. Rapaz, essa daí tem swag, a menina tem até uma tribal nas coxas. E fala pro nosso garoto que chegou a hora dele começar a viver com ela. Todas as preparações pro casamento estavam feitas, então ele só precisava ir logo. Porém, já tem uma outra que dá uma correntada estilo Kurapika, uma de cabelo preto, que tá perguntando pro Daldi como é que ele faz pra estar sempre cercado desse monte de snob. Rapaz, o elenco é dos bons e a bruxa capetinha ali apareceu, perguntando por que tem tanta mulher invejosa nesse lugar. O Daldi Campbell já pertencia a ela há muito tempo. O nome dessa daí é Feynoe. Agora elas estão tudo se encarando, falando que isso virou uma competição, a outra diz que a outra tá iludida, obviamente essas mulheres querem tudo se matar. E com isso, o combate entre todas elas começa com o nosso garoto tá ali no meio perdido. A pergunta, porém, é como que chegaram a esse ponto? Nosso rapaz parece começar a se lembrar de tudo que vem acontecendo. Desde o momento que a Eleanor pediu pra se casar com ele. É quando ele fala sobre o jogo de sobrevivência que colocou ele nessa situação. O jogo se chamava Salvador em Ascensão. Ou basicamente, né, SR. Qualquer um que olhasse aquele jogo a primeira vez ia falar que é de nerd sujo. Porém, nosso protagonista já tinha zerado esse jogo e visto o final. Ele achou prota é nerd sujo. Que tinha sido perfeito, simples divertido e valeu a pena. Porém, foi aí que ele foi levado pro jogo no dia seguinte. O que deixa ele nem tava esperando isso, não tem interesse nenhum em mudar a história. Ele também não odeia o desenvolvedor e não é tão ligado assim ao protagonista para algo desse tipo acontecer. Porém, de qualquer forma, ele possuía o corpo do Daldi Campbell e é alguém que não tem nem um pouco de poder. Ele é o herdeiro de um visconde aleatório de uma cidadezinha isolada de terceiro mundo. O território dos Campbell só foca em colheita, nem tem dungeon naquele lugar inteiro. Além disso, mal foi falado sobre eles no meio da história. E é exatamente que por isso o filho desse visconde ter entrado na Academia Imperial virou aquele mundo de cabeça pra baixo. Nosso garoto dá tchau pro pai e diz que agora ele tá indo. O pai fica emocionado e diz que ele realmente é o orgulho desse lugar. Era pra ele não causar nenhum problema e tomar cuidado, porque a Academia de Elfant é onde a maioria dos nobres estão juntos. Tudo que o pai quer é que ele não chame a atenção e o garoto diz que entendeu.
Nesse momento, o Daud Campbell tem F em todos os status. Sem Meu nenhuma Deus, habilidade, como é que sem entrou? nenhuma maestria e sem nenhum talento especial. Pareceu. Mesmo ele, que é um Que veterano que desgraça é já leu essa? inúmeras histórias, tá assustado ao ver que o personagem não tem absolutamente nada. E a missão principal do momento era entrar na academia e ser colocado em alguma classe. Ele sabe muito Ok, bem que, de acordo com o tranquilo. sistema do jogo, se você ignora as missões, você acaba morrendo. Além disso, logo a academia de Elefant vai entrar em caos completo por causa da violência dos civis. Meu Deus. Só que nosso garoto não quer fazer nada que coloque a sobrevivência dele em risco. Ele Óbvio. fala pro pai que ele vai fazer o melhor dele pra não chamar a atenção de ninguém. Ele também não vai sonhar nem por um segundo em tentar melhorar a reputação da cidade. O pai tá pensando que não precisa ir tão longe assim, né? Nosso garoto fala que as notas também vão ficar abaixo da média pra com certeza ninguém reparar nele, e o pai diz que é melhor ir logo. E rapaz, nessa arte seguinte é o Nori entrando na Coisa escola, bonita. é um perigo. No caminho no trem, ele pensa que, Cara, mesmo bonita. como protagonista, não chamar a atenção é o que ele quer fazer. Ele foi solitário a vida inteira e é assim que vai ser na academia também. O problema Sei como agora é. ele quer saber o porquê. Logo do começo, ele tá na mesma carruagem que a Braba. O apelido dela não é muito amigável, Eunori a sedenta por sangue. Uma mulher que nessa idade aí já tinha feito uma montanha de corpos embaixo dela. A verdade Ok. é que ela é o chefe final desse mundo. Conforme os cenários avançam, ela e o protagonista continuam lutando conforme a sanidade dela vai decaindo. É aí que a existência dormente do demônio cinzento devora o corpo dela. Rapaz, ela demoníaca ou ela bem saudável continua amigável. Enquanto ele tava Muito pensando tudo amigável. isso, o Nori Forte, perguntou mas- se por acaso ele precisa de um médico. A cara dele não tava muito saudável não. Meio torto ali, ele falou que ele tá bem sim. Nisso, ela pede desculpas por ter entrado e explica que o reino dela quer mostrar que eles são pessoas amigáveis. E foi por essa razão que colocaram ela junto na carruagem dele para mostrar que eles se misturam com outras pessoas. Enquanto Entendi. ela tá dizendo isso, ele fica meio impressionado que ela é bem diferente do que ele se lembrava da história. No jogo, ela era descrita como uma pessoa extremamente meritocrata, perfeccionista e audaciosa, então por que ela parecia um pouco sensível naquele momento? Nisso, Nori quer saber por que ele não tá respondendo e se tá curioso sobre algo. Ele meio torto diz que não é nada, só tá impressionado com quão gentil ela é. Ela se levanta querendo saber se tem gente falando mal dela e ele diz que não é bem assim. É, Se faz ferrou, né, sentido. trouxa? Falou que não devia. Ele então, pra tentar consertar, diz que só ouviu dizer que ela era um pouco estrita. Aí o Nori responde que ele é meio esquisito e ele responde que, né, ouve isso bastante. Mais uma vez, ele começa a tentar se lembrar que ele tem que agir como um extra e não se envolver com essa pessoa. O plano agora é ficar olhando para as árvores do lado de fora até chegar na academia e nunca mais falar com ela. Porém, Ok. bem aí, Meu tem uma Deus, pedra piorou. vindo no vidro e agora já tá quase batendo na cabeça dele. Nessa hora, ele pula na direção do Nori e o trem explode no meio. O colar que o Nori usa tem uma proteção de reconhecimento e isso é algo que nosso protagonista sabe. A melhor opção para sobreviver foi dar um abraço bem gostosinho, Ai, né, que legal. Na cabeça dele, ele pede desculpas, falando que não ia sair vivo disso por causa dos status rank F. Um tempo depois, ela pergunta se ele tá bem, ele diz que sim, enquanto daí tem algo muito macio. Ao abrir os olhos, ela tá ali com uma cara de que não se importou muito. O trouxa se levanta ali e vai pedir desculpas. Porém, a Nori acha que ele tentou salvar ela, obviamente, e fala que nunca viu um homem que realmente era tão honesto assim. Ela agradece as intenções dele, então ele não precisa se desculpar. Nosso menino tá ali sem graça, até porque ele A só se intenção jogou é essa, nela é. pra se proteger com a armadura que ela tem. Porém, agora ela interpretou tudo errado. Ela se levanta querendo saber o nome dele e bem agora ele bonito. já sabe que se ferrou. Se ele falar o nome, com certeza todas as vezes que eles se verem vão acabar interagindo, então era melhor ele evitar. Só que ao mesmo tempo ele sabe que não tem como enrolar uma mulher tão inteligente, então ele só fala, né, que é o Daud Campbell o trouxa. A maldita responde que não vai esquecer jamais e vai pagar esse favor depois. Com Complicados. isso, ele ganhou o interesse de um civil. E as condições do evento especial haviam sido ativadas. Ele recebe 2 presentes, o sobrevivente desesperado e o charme mortal. Um tempo depois, louco, algumas bom. carruagens se aproximam da explosão. Querendo Ninguém saber porque o sobreviveu. trem que estava indo para Elefante foi destruído. Ao menos os médicos chegaram bem rápido, então as casualidades foram reduzidas. E as pessoas que foram tratadas já foram levadas direto para a academia. Teve mais alguém que tempo sobreviveu? depois, no meio do caminho, nosso garoto tava vendo o presentinho dele ali. Ele tinha a atração destinada, né? Que era a atração mortal ali, que já trazia complicado isso aí. diferente de novo. Complicado, Mas, basicamente, entre muitas ele precisava aspas. fazer com que pessoas malignas ficassem interessadas nele. Quando isso acontecia, ele obtinha novas recompensas. É bom. Agora tá explicado porque desde o momento que ele chegou, não dava pra descobrir qual era o talento especial dele. Todo mundo na cidade dos Campbell era amigável, então não tinha como isso se ativar. Ah, entendi. Esse aí é o talento natural dele. Por ter ganhado o interesse da Eunori, que ele ganhou a sobrevivência desesperada.
Basicamente, quanto mais próximo ele tá de morrer, mais os atributos dele aumentam. Além do charme mortal, que faz com que seja mais fácil que pessoas malignas fiquem interessadas nele. Além disso, quanto mais extrema fosse a situação da interação, mais forte o efeito. A sobrevivência desesperada parece algo perfeito para sobreviver em um combate. Por outro lado, o charme mortal não parece algo saudável de se ter. Ele sabe muito bem quem são as pessoas mais malignas desse lugar e que ficariam interessadas nele por causa disso. Uma cavaleira que gosta de uma briga. A deusa da espada que corta qualquer pessoa que esteja a 3 passos de distância. Uma assassina violenta que mata qualquer pessoa desde que o valor seja pago. E uma maga genial que explode qualquer coisa sem nem se importar muito. Todas essas malditas eram extremamente difíceis de se lidar. Porém, ele tem que se lembrar que o mais importante é ganhar habilidades para sobreviver. O que ele acha estranho é que o talento dele veio com algumas interrogações onde deveria estar o rank, o que quer dizer que talvez ou seja incrível ou seja um lixo. O médico ali do lado vê que o garoto não para de murmurar sozinho e pergunta se ele tá bem. Bem nessa hora, ele tava chegando na academia. Ele foi naquele salão onde sempre tem aqueles discursinhos de quando a pessoa entra na escola, onde o cara deseja um bom ano pra todo mundo. Porém, ficou com a conversa que o cara da carruagem teve com ele, que perguntou se ele realmente estava no mesmo trem da princesa Eunori. Assim que o nosso rapaz disse que sim, o cara avisou que ele também é uma pessoa que vem de uma família desconhecida. E ele deveria entender que não foi uma coincidência que aquela rocha atingiu bem na onde os dois se sentavam. A família de Eunori tem inúmeros inimigos, e era bom evitar não ficar muito perto dela, senão ele também viraria alvo dos outros nobres. Nosso rapaz só responde porque vai manter isso em mente, porém sabe que o sistema já avisou que um outro evento vai envolver ela. Como ele morre se não seguir as instruções do sistema, não tem muito o que fazer. Além disso, difamação é algo comum nessa academia, então não é à toa que essa mulher virou o boss final. Nisso, uns 3 caras ali perguntam o que o idiota tá pensando. Realmente era um trouxa do sertão que devia estar perdido num lugar tão grande. Enquanto ele tava pensando nesse monte de coisa, todo mundo formou duplas pro primeiro teste do lugar. O trouxa agora não tem opção e vai ter que treinar com a pessoa que sobrou. E ele sabe que seja lá quem sobrou, deve ser alguém forte pra caramba. E rapaz, ela é forte. Infelizmente, dos dois jeitos, o pobrezinho vai ser surrado. O nome dela é Elia Christianax e é a maior gênia desse mundo. Toda sorridente, ela pergunta se ele quer uma mãozinha. Ele, todo torto, responde que quer sim, porém sabe que essa maldita vai se tornar a salvadora do mundo no futuro. A verdade é que ela é a protagonista da história do SR. Ela tá toda linda ali na mãozinha pra ajudar o garoto. E essas imagenzinhas toda vez que começa um novo capítulo são maravilhosas. Obrigado, artista. Em alguma outra sala, alguém tá falando que um tal de Conde Critan e um outro tal de Galantir também tinham chegado. E uma garota de óculos tá se perguntando se aquela lá perdeu a cabeça. Os duelos iniciais estavam acontecendo, então como é que ela tem coragem de se atrasar? Rapaz, é aí que a braba apareceu, ensanguentada e maravilhosa. A de óculos diz que tem muita coisa pra perguntar, mas quer saber aonde ela tava. A Eunori só responde que tinha cuidado de algumas coisas. Nisso, a mulher de óculos pede pra todos saírem que ela tinha algo pra conversar com a mulher. Ela toda ensanguentada? Um tempo depois, ela perguntou quantos morreram e ela fala que não foram muitos não, só uns 12. Pessoas que estavam tentando matar ela e foram ousados a atacar de novo mesmo após o acidente do trem. A mulher fala que ela devia ter deixado a escola resolver, porém Eunori diz que isso é chato pra caramba. Ela não ia fazer algo tão tedioso quanto deixar outras pessoas matarem quem tentou matar ela. A diretora manda ela ir se arrumar logo e ir pro duelo. Se fosse rápida, iria ter a chance de ver a Elia Christianax contra um tal de Dundee Campbell, que ela não tem ideia de quem é. A Eunori fica achando estranho, até porque aquele garoto não parecia chamar muita atenção. Porém, com sua boquinha carnuda, ela dá uma risadinha, pensando que até que ele é diferente. Só que nosso rapaz tá todo se tremendo no meio da arena, com geral chamando ele de caipira. Ele sabe que os status... Se eu ficar com 1 de HP, vai se tornar mais forte? É isso que eu quero saber. Ou vai só upar um pouquinho? Lixo. E se ele tomar um ataque, tá morto. Em teoria, ele deve estar com um pouco de vantagem, já que ele tem agora aquele talento do risco de vida. Quanto mais em perigo ele fica, maior deveriam ser os atributos dele. Ele sabe que devem ter vários vilões o assistindo nesse momento, então, se ao menos ele não morrer, vai conseguir criar um pouco de interesse. Talvez com essas informações e os status, talvez essa seja uma situação positiva. Porém, de repente, a Elia, com uma cara estranha, chama por ele e fala pra ele ser honesto. Ela já sabe que ele parece ser muito fraco. Ele se enrola nas palavras e ela só responde que agora tem certeza. Ela tava pensando em dar uma surra nele, porém tá ficando com dó. E o garoto ficou ali querendo saber por que queria tomar a surra do nada. E a Elia explica que é porque sabe que ele ficou ao lado da Eunori e ela odeia aquela mulher. Não só ela, como odeia toda a casa Tristan. Eles são um bando de demônio. Nosso menino vê que essa Elia é ousada de estar falando algo assim pra todo mundo escutar.
Ele sabe que o ódio dela contra os Tristrans vem por causa do drama da história que envolve a família dela. Nosso garoto tenta explicar que ele só deu azar de ficar no mesmo lugar que ela. Porém, Elia diz que tanto faz porque ele o lembra daquela mulher e isso tá deixando ela puta. Ela então faz uma oferta tentadora e pergunta se ele tá a fim de fingir que eles estão lutando. O protagonista sabe que isso é uma ótima opção. O problema é que se ele fingir que tá lutando, ele não vai melhorar em nada as habilidades dele e nem começar a entender os talentos que ele possui. A única forma dele ser notado é sobrevivendo com ela indo com tudo. Mas tenta isso na próxima luta, deixa com outra pessoa, talvez. O que achas? Então é isso que ele pede pra que ela faça. E ainda fala que gosta bastante da Elnori só pra deixar a outra com raiva. A menina na hora se treme e agarra a espada que não sabia se ele tá falando sério. Sendo a única opção pra fazer ela lutar de verdade, ele fala que tá sendo sério. Ele gosta tanto daquela garota quanto ela a odeia. Na hora, o charme mortal se ativa. Agora, qualquer vilão tá ficando mais interessado nele e ele parece ter ganhado um presentinho novo. Nisso, a Elia diz que se esse é o caso, ela não vai se sentir mal pelo que tá prestes a fazer. Em um segundo já tá frente a frente com o coitado. No primeiro golpe, a espadinha de madeira dele já foi destruída. E ela diz que pra ele ter desviado disso, pelo menos não é um completo lixo. Coloca um pé na frente pra vir dar uma estocada, falando que agora ela vai pegar um pouquinho mais pesado. Como era uma situação de vida extrema, o instinto da sobrevivência do desesperado se ativa. Com isso, a força dele sobe pro rank EX. Ele dá-lhe um soco na cara dela e é quando se lembra. O rank EX era o maior do jogo e a menina foi tacar muito longe. Rapaz, a parede explodiu, ele ficou chocado junto com todo mundo que não acredita nisso. A Elnori tava logo ali do lado. E mesmo o Dal de Campbell tendo todos os status no rank F, no seu primeiro dia, ele acabou com a protagonista daquele mundo. Rapaz, eu só espero que essa menina não tenha morrido, porque a cara dela tá esmagada no asfalto. Um tempo depois, em uma reunião, alguém fala que tem grandes possibilidades do garoto ser uma fraude. O que ele fez não fazia sentido algum. Todo mundo sabe que ele tem status baixos e os poderes dele haviam sido checados antes do duelo. Porém, com certeza, aquele ataque foi realista. A mulher do óculos lá pergunta o que ele quer dizer com isso. O cara da cicatriz fala que ninguém em toda a Elefante sairia ileso ao tomar um soco daquele. E ele acha que o garoto usou algum tipo de substância ilegal ou algum método proibido para conseguir acabar com a Elia. Claro que também existe uma outra possibilidade que seria estranha. Talvez ele fosse algum tipo de gênio monstruoso capaz de esconder o próprio poder. A garota do monóculo fala que mesmo assim vai ser difícil aceitar essa vitória. Até porque o Mangrave Kindred, que é o cara que patrocina a Elia, não ia ficar parado e aceitar algo assim. Obviamente, perder a Elia e o patrocinador seria algo terrível pra academia. Então, eles têm que revelar logo que o garoto é uma fraude e ver como tudo vai acontecer. O cara de verde não entende o que ela quer que eles façam. E ela explica que todo ano existem inúmeras admissões de pessoas interessantes. Com ele chamando tanta atenção assim, logo vai ser obrigado a agir de novo e eles vão ter certeza se ele é uma fraude ou não. Porém, dos jornais, a cara do nosso rapaz já tá estampada e todo mundo quer saber quem é Dal de Campbell. Ele tá desacreditado que isso aconteceu no primeiro dia. Ele não imaginava que aquele maldito talento ia fazer tanta diferença. É aí que um perfil adicionado ao presente aparece. Obviamente, da nossa querida Elnori Elinarize Latristan. A confiança havia subido pro nível 2 e ele poderia coletar mais um presentinho. Além disso, enquanto ele estava sentado na cadeira, a curiosidade de vários personagens não parava de aumentar. Ele percebeu que normalmente vai de curiosidade para depois interesse e depois confiança. E esses pontos podem ser usados na loja. O que ele não entende é por que o chefe final, que não devia ter interesse nele, é a pessoa que parece mais interessada. Nisso ele recebe uma característica da esgrima da família Tristan. O único problema é que a família dela é envolvida com um monte de demônio, porém pra ele que quer sobreviver tanto faz. O que ele acha estranho é que a Elia Kristanakis não é uma pessoa maligna então porque ele também tem um cartão de informações dela. A curiosidade já estava no nível 4, só que ele ainda não podia receber recompensa. Ele sabe que ela não é uma vilã, uma pessoa ruim e também nem tem interesse nele, mas mesmo assim a carta dela tá ali. Bem nessa hora alguém bate na porta, perguntando se ali é o quarto. Se bem que eu achei ela bem vilã, pô. Tá querendo bater numa pessoa só porque é amigo da outra pessoa. Do Dal de Campbell. Ele lembra dessa voz familiar. E do lado de fora, a pessoa avisa que é a Elia e pede pra entrar. Na hora, o garoto se treme e o plano é ficar quietinho, segurar a respiração pra ele ir embora. Meu amigo, a coitada tá do lado de fora com uma tara no pescoço e um monte de band-aid na cara. Essa daí sofreu. E ela só fala que sabe muito bem que ele tá ali. Se ele não respondesse, a porta seria quebrada em alguns segundos. Ele grita perguntando se ela é maluca, que fala que agora que sabe que ele tá ali, era bom ele abrir logo que ela tem algo a dizer. Ele quer saber o que ela tá querendo falar.
Ah, toda coradinha, ela diz que talvez eles deveriam se Não tá muito conhecer um corada, pouquinho não. melhor. Essa é a primeira vez que o protagonista bate tão forte na menina que ela fica apaixonada. Realmente é o mundo Red Pill esse aí. Não tenho pre... Se bem que teve outro manhwa que parece com essa premissa que nós vimos aqui no canal, que fez a mesma coisa. O prota deu uma martelada na cabeça dela, tão forte que o martelo amassou e ela ficou gostar dele. Depois ela tá saindo no quarto brava, falando que ele devia ter aceitado e é certinho demais. Eu acho que ela tentou ser amiga, mas a empregada logo arrancou ela. Enquanto Meu ela Deus. tava pensando ali que não sabe como fazer amizade com um homem, alguém passava do lado. Nisso, uma sacola É que não cai, existe. ela se agacha pra Será? pegar e a outra Comenta aí, pessoa a amizade fala com que ela homem tem que existe? prestar mais atenção aonde anda. Rapaz, a Nori toda no swag, perguntando se ela tá machucada. Interessante. Assim que a Elia vê a cara dela, parece se lembrar de alguém chamando pelo irmão que manda ela correr. Em frente a uma labareda de chamas estava um cara com uma espada. E a Elia se treme ao ver que tinha um Tristan na frente dela, só que se treme de ódio. O instinto dela até fez ela pegar na espada sem notar. O problema é Meu que ela não Deus, tem pra quê? certeza se dá pra matar a Elnori no nível que ela se encontra. E Eu não fiz nada. Ela só tá ajudando. a Elnori tá ali, toda linda com a mãozona gigante, falando pra ela se levantar logo. A Elia acha estranho, porque tem certeza que a garota viu ela pegar a espada, então por que ela não reagia? É aí que a Elia fala pra ela devolver isso aí. Agora que eu entendi, o saquinho, na verdade, era da Elnori, né? E agora ela tá devolvendo. Querendo entendi. saber se essa mulher realmente tá envolvida com Dowd. Ela então fala pra garota que é só ela passar pelo fim do corredor e ir lá pelo lado esquerdo que ela vai encontrar o quarto do Dowd. Obviamente, na hora a Elnori quer saber como é que ela sabe o quarto do Dowd. Porque ela responde que tava com ele até agora. Na hora, a Ficou treta entre as mulheres vai puta, agora começar. A Elnori quer sim! saber qual era o propósito dela Briga estar aí, junto com mulher. ele assim. Briga Ela aí, toda mulher. torta diz Aí que sim. é a amizade entre os novos estudantes, né? Coisa de calouros. Porém, Elnori só comenta que é proibido para os novos estudantes ficarem interagindo com o sexo oposto. A Elia vai Opa, dizer será que nunca mesmo? ouviu falar dessa regra, quando Elnori avisa que acabou de criar. Eu criei. Então é bom ela entender que de agora em diante não pode mais entrar naquele quarto. Ela parece nem se importar muito, só quer saber a relação dos dois. Interessante. Porém, Elnori se vira e diz que não tem nada a ver com aquele cara. É só Ciúme bom é foda. ela aprender a não mais ir no quarto dele. Porém, a Elia se lembra do momento que ele disse que gostava tanto da Elnori quanto ela a odiava. Ela sabe que tem alguma coisa rolando entre esses dois, e mesmo que só por informações, ela vai ter que continuar se aproximando dele. A gente então será vê mesmo? que nosso Só garoto por isso? agora tá indo pra atribuição de classes, que era um exame extremamente meticuloso e importante nessa academia. As pessoas eram divididas entre grupos após aquele duelo de 1 contra 1, e como nosso rapaz acabou com a Elia, ele acabou ficando no grupo mais forte. Todo mundo lá parecia orgulhoso e extremamente confiante, enquanto ele tá com essa cara de preocupado. E o maior problema é essa garota que não sai de perto dele. Elia também foi, mesmo Ele perdendo? vem desde ontem tentando fazer ela sair de perto, porém ela acabou no mesmo grupo que ele, o que só piora a situação. Sem contar que o interesse dela não para de aumentar, o que tá deixando ele mais assustado ainda. Ele então se lembra que alguém tinha deixado um monte de pãozinho pra ele na frente do quarto, desejando boa sorte pro exame. Ele não sabe se foi ela ou alguma outra maluca, porém as coisas não estavam fáceis pro garoto. Ao menos esse Nada. exame faz Meu parte Deus, da que história, problema. então as coisas não devem fugir muito do roteiro. O Será problema mesmo? é que no sistema da Elnori fala lá que um evento logo iria acontecer. A Elnori, saudável como sempre, aparece falando que ela seria encarregada de cuidar deles nesse exame. Nosso rapaz já sabe que com ela cuidando do grupo dele, nem ferrando que algo não vai acontecer. Os professores reunidos estão todos interessados em ver como vai ser o desempenho da pessoa que acabou com o herói. E Elnori fala pra todo mundo ver logo que ela vai levar eles pra área do exame. Os outros caras ali parecem impressionados, falando que eles estão se esforçando bastante esse ano. Nisso, todo mundo tá passando por um corredor ali meio escuro. A Elia na hora quer saber se isso ali faz parte do teste. Nosso rapaz, por outro lado, conhece muito bem. Ele sabe que a entrada foi selada e que acabou a energia. Bem nessa hora, o evento da Elnori é ativado. E o Dowd sabe. Isso aqui não é um teste e sim uma armadilha. No cartão dela mostra que mais uma tentativa de assassinato iria acontecer. Ele tá de canto pensando, enquanto o resto dos alunos estão tranquilos, falando que logo o pessoal chega pra salvar eles. E aí que o Dowd analisa Chega. que todo mundo que tá naquele lugar fazem parte do grupo principal dos protagonistas. É exatamente esse o evento que faz com que eles se aproximem e sigam a história juntos. Todo mundo que tava naquele lugar era importante pra história final. Nisso ele vai Ok, até o mapa e interessante. fala que acha que é melhor eles irem pro salão central principal, já que lá tem mais espaço e eles podem observar em volta. Ao menos lá teria equipamentos, alguns suprimentos e também, caso eles fossem emboscados, era melhor do que nesse lugar apertado. A mina ali O Prota tá querendo falar aí, info, entendi. com roupa de freira acha estranho ele falar sobre uma emboscada assim do nada. Porém, nosso rapaz só fala que a presidente e a Elia já devem ter percebido que eles não estão sozinhos ali. Ele diz que vai lá e a Elia quer saber o porquê.
Ele fala que é necessário, porém ela responde que a direção que ele tá querendo ir é completamente contra o salão principal. Nosso menino agora tá todo Chad falando que não pode revelar, porém algo extremamente importante, e depois ele explicava. Pelo visto ele tá querendo mandar todo mundo pro salão principal e ficar sozinho pra não ser atacado. Isso porque ele não é o gênio. alvo, e sim a outra maluca ali, e desde que eles conseguiam se defender lá e ele sair vivo, tá tranquilo. Agora já andando nos corredores, ele tá feliz que o plano funcionou. Pelo visto, ter acabado com a Elia com um soco deu um pouco de credibilidade pra ele. Agora é só esperar o evento acabar, eles se virarem com aquilo e ele ficar tranquilinho. Porém, é bem quando alguém chama por ele. Um cara fala que tá lá pra resolver a falta de energia e pede pra ser guiado. Infelizmente, a visão dele não é muito boa. Complicado. Na hora, o sistema avisa que uma situação perigosa havia sido encontrada. Em uma outra parte ali, a freira tá perguntando se o Dowd vai ficar tranquilo sozinho, talvez algo ruim poderia acontecer. O que eles não estão notando é que tem um monte de assassino logo acima. A Elia comenta que ele tem um plano, porém eles têm que tomar cuidado com si mesmos. Óbvio que a nossa querida Eonori já notou que tem alguma coisa errada. Nosso menino tá andando com esse esquisito aí das pernas meio abertas. O esquisito tá pensando que tem certeza que aquele grupo deve ter sido morto pela mulher maligna. Até mesmo igual esse do idiota que Flamengo. parecia ter potencial foi enganado com facilidade. Um assassino profissional como ele consegue perceber o nível de uma pessoa somente observando os movimentos. E ele sabe que nosso rapaz é um completo amador. Ele vai se divertir um pouco antes de o matar e então depois eliminar a senhorita Tristan. Nisso, o cara chama pro nosso rapaz que dá uma olhada pra trás. Então elogia, falando que ele fez um ótimo trabalho e tava na hora de ser recompensado. Pra que tirou isso pra atacar o Prota? Eu queria entender, o que ao tirar isso ajudou nele? Nosso menino dá uma olhada e agradece, falando que ao menos é o Hasmed. O cara toma um susto, a ver que o desgraçado sabe o nome dele. E o protagonista só diz que tá feliz, porque se fosse alguém mais forte, ele tava realmente em perigo. Ufa, ele tá bem aliviado em saber que é alguém bem fraco assim, mas ele já tinha percebido pela forma como anda esquisito. O cara tá achando estranho sem entender o que esse louco tá falando. Porém, nosso garoto só tá pensando que com a sobrevivência do desesperado não vai ser tão difícil. O Hasmud decide atacar o mais rápido possível e acabar antes que as coisas fiquem complicadas. Nosso menino tava se preparando, enquanto nas outras salas, os caras estavam sendo tacados na parede, tomando chuva de flecha, o outro ali tava voando no rapaz, tava todo mundo sendo espancado mesmo. Não é à toa que os caras é o grupo dos protagonistas, né, fi? A Alia manda a Palcas congelar esses caras, enquanto se pergunta onde que tá a Eonori. Ela tá toda linda, dando um ataque com a lâmina e mandando 4 trouxas na parede. Já sei o que vai acontecer. As moças vão ficar preocupadas com o Prota, vão lá ter com ele e vai arranjar problema para o Prota. Coitado, não tem chance alguma, já cospe tudo que tem dentro da barriga. Na hora ela agarra o primeiro e manda ele responder logo quem os enviou. Enquanto isso, a maga tava congelando o resto. Na hora elas descobrem que foi um tal de Hasmed da lua crescente. A Eonori quer saber se ele tá nesse lugar também, só que o cara disse que não vai revelar. Ela deu uma pisada. Eu sei que tem gente que gosta de dizer pisada pra mulher, mas eu acho que essa daí doeu de verdade. Essa Rapaz, aí a cabeça não. dele já tá quase quebrando e ela avisa que é melhor calma aí, ele essa ir não. logo. Nisso o cara fala que sim, que ele veio com eles, mas estava em outra área. A Elia diz que ela tá indo muito longe, porém Eonori fala que quem tentar matar ela vai sofrer o mesmo destino. O Hasmed é um assassino especializado e nesse momento só existe uma pessoa que é um alvo fácil pra ele. Na hora, a Alia e todo o resto chegam à conclusão que o Dowd saiu sozinho pra atrair a pessoa mais forte pra ele. A Alia quer saber qual a relação dos dois, Eonori diz mais uma vez que nenhuma. A verdade é que ela não conhece ele o suficiente. Tá querendo dizer que quer conhecer mais, né, danada? Óbvio. Enquanto isso, o tal do assassino tá lá falando pra si mesmo que ele é um profissional. Ele havia colocado uma barreira perfeita, então por que isso tava acontecendo? Obviamente, Sendo ele tava espancado? sendo espancado pelo nosso rapaz que tava com o seu talentinho da vida em risco ativado. Sem contar que ele também já tem a técnica de espada que ele recebeu da Eonori, então, né, filho, o menino não é mais inútil, não. Nosso garoto tá impressionado com a própria habilidade e o assassino tá percebendo que ele tá usando a técnica de espada dos Tristan. Ele não devia ter tentado mexer com esse moleque. O bandido então fala que percebe que ele caiu na armadilha de atacar o garoto, mas quer saber quem é ele. A verdade é que o charme mortal se ativou e agora o vilão tá impressionado com as habilidades do menino e ficou interessado nele. Que gênio! Nosso garoto não fala nada e o cara só... Eu sei que foi coisa do Prota pensar nisso, mas foi bom. Onde que tem certeza que alguém tão maneiro e cruel vai querer matar ele, Maneiro? então pode finalizar. O Dowd charme só funciona. aproveita a chance pra falar pro cara que não vai matar ele, mas pra avisar todo mundo pra não atacar mais a Eonori. O que o protagonista tá querendo evitar agora é que ela ative aquele poder do demônio cinza e perca o controle. Se ele evitar que ela seja atacada a todo momento, talvez isso seja possível. Porém, o assassino pergunta o que vai acontecer se ele voltar depois de o atacar. O Dowd só fala no swag, se você tentar matar ela, primeiro vai ter que passar por cima de mim.
O cara pergunta se essa mulher realmente é tão importante e ele diz que sim. Bem nessa hora, o charme mortal havia sido ativado. Nosso garoto não sabia que a coisa linda estava logo ali atrás e escutou tudo que ele falou. A favorabilidade aumentou de forma exponencial e ele se virou todo confuso. Rapaz, a favorabilidade não para de subir, já foi umas 15 janelinhas. Enquanto isso, em outra parte da academia, a diretora tá batendo a cabeça na mesa com raiva que tudo tá uma bagunça. Ela sabe que o chancelor tá puto, porém esse negócio de localizar essa organização imediatamente é impossível. Ela fala pra Eunori que ela tem que entender que esse lugar tá uma bagunça. Ainda mais que agora foi confirmado que tem algum tipo de espião por aí. A diretora comenta que ela parece muito determinada de continuar ali, considerando que mal chegou e já tentaram matar ela 3 vezes. E ela tinha que começar a tomar mais cuidado ainda, porque esse incidente foi diferente. Eles mandaram um assassino profissional e provavelmente as coisas só vão piorar. Além disso, ela achou estranho que todo mundo que sobreviveu a isso receberam honras. A não ser o garoto da de Campbell, que assim que acabou se retirou. A diretora já percebeu que ele tá tentando não chamar a atenção e ela não consegue entender o porquê. A Eunori diz que não consegue entender e ela já falou isso umas 3 vezes, o que faz a diretora mandar ela parar de fazer esse negócio e tacar um treco na direção dela. Vamos agradecer a diretora aqui por tacar Tinta isso. de... Como é que é dizer? Tinta de... Escrever. Fez a Eunori levantar o braço e ficar linda. Nisso ela pede desculpas não tem por como estar não meio ficar distraída, linda. mas é que tem uma pessoa na qual ela tá interessada. Ô, louco! Quem desenhou aqui no literal? Curti esse cara. A Esse cara diretora desenha fica bem. confusa, querendo saber do que essa louca tá falando. E Eunori só comenta que ela acabou de falar o nome da pessoa. Nisso as duas ficam ali em silêncio. E nisso a mulher fala que não é possível que ela gosta desse caipira esquisito. Ela devia tomar cuidado, porque se o arquiduque Tristan ficasse sabendo de algo assim, ele não ia ficar nada feliz. A Eunori fala que isso não tem nada a ver e ela não tem esse tipo de interesse no garoto. Esta diretora fala que ainda bem e pede para ela tomar mais cuidado. Normalmente, quando se trata de homem assim, ela costuma ser mais cautelosa. A Eunori concorda e fala que realmente vai ter que fazer um teste com o garoto. Por enquanto, ela vai observar ele bem de perto. É então que nosso rapaz recebeu o resultado do teste de classe dele. Infelizmente, falava que a classe não foi decidida porque eles estavam tentando calcular melhor os resultados. Ele sabe que isso é um péssimo sinal, porque significa que estão pensando muito sobre ele, enquanto o que ele queria era se tacar em uma classe qualquer e ser esquecido. O que ele achou, porém, é que talvez fosse até jogado na classe especial, onde fica o grupo dos heróis protagonistas. Eles estavam enrolando e, de certa forma, excluindo ele, o que também é esquisito. É aí que ele completa a primeira missão, e as informações são atualizadas. A nova missão fala pra ele resolver os incidentes que vão acontecer na recepção dos calouros. Ele sabe que é nesse evento que a classe da pessoa é decidida. Obviamente tem as de sempre, né, rapaziada? Os arqueiros, magos, sacerdote e Daridoli. O foco do nosso garoto é abusar o máximo possível da força dele e conseguir uma classe que seja relacionada a isso. Um dos problemas, por outro lado, é que tanto a chefe final, que é o Nora, quanto a Elia estão envolvidas nesse evento. Ele tem certeza... Pega logo espada, já pegaste de espada, vai de espada. Absoluta que algo, mais uma vez, que ele não quer, vai acontecer. É aí que ele recebe um presente por ter dado uma minha voz é meio ruim, é que eu tô meio doente. Com a Eunori. Ele poderia copiar uma das habilidades dela. Porém, o menino não é burro e sabe que essa não é a hora certa de gastar algo assim. Por mais que hoje ela seja mais forte da academia, ela ainda vai crescer muito e ficar muito mais forte. Só então que valeria usar essa duplicação de habilidade e pegar um talento bem mais poderoso. A noite cai e ele fuge da escola para ir nessa casinha abandonada. Obviamente que ele tá equipado com um monte de item de furtividade para ser localizado. No jogo, essa casinha aí era o lugar perfeito para ficar farmando tesouros. Bem feito. Ele pula o muro, entra no lugar e vai até o canto onde tem um monte de coisa empilhada. Tinha inúmeros itens ali, porém algo era extremamente importante. Um queimador de incenso que tinha um poder de 1000 anos guardado. Ele puxa falando que pegou o que precisava. Só que bem nessa hora, a pilha inteira começa a bambear. O coitado percebe que tava fácil demais e as coisas já estão soterrando o menino. Estranhamente, depois que a fumaça subiu, ele tava com uma menina no braço. O nome dela era Yuria e ele parece reconhecer na hora. Ele sabe que essa doida aí é a chefe do 2º capítulo, conhecida como a deusa da espada amaldiçoada. Esse item que ele puxou realmente era dela, só que ele não esperava que ela estaria logo ali. Ela na hora sai do colo dele e o sistema avisa que a vida dele tá em perigo. A força Rank EX é ativada e toda Kurapika que ela vem pra dar-lhe uma correntada e por pouco ele se esquiva. Como sempre, que usa uma garota muito perigosa com o Shuda. Nosso menino tá tentando se esquivar, só que ao mesmo tempo ela tá vindo jogando umas espadinhas nele. Ele sabe que contra uma mulher como essa é vida ou morte. Sem chance de vencer, ele pede pra ela entender que é um mal entendido e ele não tava tentando fazer nada enquanto ela dormia.
Cada ataque dela tava fazendo o corpo dele inteiro tremer, mesmo com o talento ativado. E ela manda mais uma correntada, ele dá um pulinho e consegue sair por pouco. Só que toda no estilo ela manda um giro do Rapaz, que imagem b-boy e bacana. arremessa uma faca na direção dele. Nosso garoto fica parado quando a lâmina tá frente a frente e de repente desaparece o ataque. 3 que ela passos fez? e meio era a distância máxima da qual ela podia lutar. Essa é a maldição e mecanismo por trás das habilidades dela. A Ok, garota pede pra interessante. ele, por favor, dar um passinho só pra frente, porém, ele pergunta se ela vai matar ele. Nisso, ela diz que sim e Não tá era só tu andar pra frente? Por que tá pedindo pra ele ir pra frente? impressionado que o maldito já parece saber o talento dela. Nosso garoto, então, tem uma ideia. Ele sabe que ela tá isolada ali e nem comida é entregue nesse lugar. Nisso, pergunta se ela, por acaso, não quer um biscoitinho de alta recuperação. Ela fala Aí que não sim. vai cair num truque idiota como esse, até parece que ela tá com tanta fome assim. Porém, na hora que ele joga o biscoitinho, ela agarra que passou fome Que a noite maneiro. toda. Um tempo depois, ela diz que percebeu que foi um erro. Nosso rapaz está aliviado que pelo visto não vai ser morto hoje. Ela quer saber o porquê ele tá ali e ele sabe que não pode dizer a verdade. Então mente falando que foi mandado até lá para alimentar ela. Ele recebeu as instruções de cuidar da garota de alguma outra pessoa. Ela pergunta se é alguém que ele conhece, pro que ele fala que sim. E estranhamente, o danado, como sabe todas as informações, só fala para ela não se preocupar que a irmã dela estava muito bem no Império Sagrado. O Imperador louco. não ia se importar com as duas por um tempo, então ela não tem que ficar se escondendo assim. A Yuria é do Império Sagrado e ela tá se escondendo ali na academia Pô, mas uma pessoa que usa poder amaldiçoado é do Império Sagrado, isso não tá chegando bem. de Elfante por causa do Imperador do lugar do qual ela veio. A espada que ela usa é considerada um item maligno e é por isso que ela tem essa maldição dos 3 passos. Deixa eu deixar ela like. teve que fugir de lá por isso e essa é a razão pro nosso rapaz tentar passar a informação de que a irmã dela tá bem. Por mais que ela estivesse passando por muita coisa, ela merecia um pouco de paz. A gente então vê um grupo de alunos no topo de uma montanha e alguém fala que ali é a academia, lá é a construção arcana e tudo mais. É uma loirinha falando que eles vão ter que escolher as faculdades que vão fazer nesse lugar. O Dowdy sabe que essa é a parte do jogo na qual você recebe mais informações do mundo. Porém, ele pode pular tudo isso já que conhece tudo. Um cara pergunta pra Ofélia o que é aquela zona do vazio ali. No horizonte dava pra ver uma espécie de cidade sobre um domo. louco, parece Ela futurista. fala que lá era uma área extremamente restrita e qualquer pessoa que fosse ali seria punido. O Dowdy sabe que ali é o que restou da guerra que aconteceu entre o céu e o inferno. O lugar onde Ok. os mensageiros de Deus e os heróis conseguiram lacrar os demônios. Isso Lacrou? aconteceu há centenas de milhares de anos atrás, mas mesmo assim a energia do mal e da luz continua se enfrentando. Com o óbvio risco de eventualmente as trevas vencerem, a Aliança do Império criou o Triângulo Sagrado que fica de olho naquilo. O triângulo é composto por inúmeras academias, uma delas sendo a Elfante. Nisso, o cara do cabelo vermelho pergunta pra Ofélia se eles poderiam dar uma olhadinha mais de perto. Ela fala que desde que eles estejam dentro da barreira protetiva de Serafes não tem perigo. O Dowdy, por outro Será lado, mesmo? acha que é a chance perfeita pra ele sair pra fazer bagunça. Os anjos que existem além dos céus e montanhas criaram Ô, essa louco, tem barreira anjo? junto com a tal Serafes. Os alunos estão tudo lá vendo a barreira mais de perto com cara de trouxa. Nisso, o Dowdy pergunta se ele pode comer um pouquinho isolado de todo mundo porque ele tá se sentindo desconfortável. Ela sabe que é o Ok. garoto que vem sofrendo por causa da atenção que chamou e diz que tudo bem, só pede pra ele não ir longe demais. Os outros caras não gostam disso e falam que esse bastardo caipira tá se achando só por causa do pouco de atenção que tá ganhando. Só que nosso rapaz já acendeu seu incenso com um pó de chifre de unicórnio e uma pena de fênix. Aonde que ele Por que conseguiu fez isso em casa? Não sei, ou talvez já tivesse ali dentro, né, vai saber. Só que com isso ele havia preparado o mais poderoso turíbulo, que basicamente não é esse negócio de incenso aí. Ele A não magia fez isso começa a no quarto? acontecer e ele pede pra que por favor não tenha esquecido de algo. Nisso alguns semblantes aparecem e ele tampa os olhos. Ele sabe que isso é algo que as pessoas normais nunca sonhariam. Uma explosão de luz gigante aparece na frente dele e ele Vai escuta chamar algumas atenção. vozes conversando sobre as forças aliadas. Um cara tá falando pro recruta que ele tem que deixar o solo liso e não ficar cavando. É aí que a gente vê que eram uns anjos e eles se perguntam louco. por que tinha um humano ali. Rapaz, se essa anja aparecer eu vou ficar feliz. Os caras estão se Pai. perguntando por que esse moleque tá olhando pra cara deles. Enquanto o careca manda o outro voltar a trabalhar. Pelo visto, nosso tem um garoto abriu um fiapinho de cabelo. portalzinho ali e tá observando todo mundo. Nisso, uma buzina toca. E alguém chega de carro falando que trouxe Oxe, os tem blocos carro? sagrados. Que coisa bizarra no mundo medieval, mas de repente o gente tem carro. Ok. Basicamente, uma quantidade infinita deles, então a construção não ia parar. A anja loira fala pro outro parar de comer biscoitinho da nuvem e voltar pro trabalho. Enquanto o nosso garoto observa, o carequinha mandar todo mundo voltar a fazer as coisas. Eu não sei o que tá acontecendo nada, mas Cara, tem que trabalhar depois que vai... Não, não compensa, você é louco. Já trabalhamos nesse mundo. Depois que vamos de base, nós temos que voltar a trabalhar?
Não. Eu sei que estão entregando bloco sagrado enquanto nosso trouxa tá ali assistindo. O Dowd sabe que os anjos nesse lugar são descritos quase como se fossem militares. Eles tinham uma hierarquia bem definida, onde quem tava no topo obviamente não mandava bem mais. Normalmente na história você só encontra os anjos após o capítulo 2, depois de interagir com alguns deles de alto rank. E ele sabe muito bem o que eles querem, já que é algo simples e básico. Nosso garoto esticou sua comida e tá ali mandando um itadakimasu. Enquanto ele se alimenta, ele escuta uns caras se perguntando por que ele tem tanta comida assim. Um anjo fala que eles deviam pedir um pedacinho, porém o outro fala que é loucura. Eles não podem descer até ali só por causa de uma comida. Era melhor continuar movendo o bloco. O Dowd, por outro lado, fala que tem certeza que trabalhar em construção é tão cansativo. Eles deviam parar de mover esses blocos sagrados e aproveitar essa comida. E estranhamente, assim que ele fala isso, uma missão de oferenda se ativa e a comida surge na mão dos caras. Todo mundo sorri então e fala que talvez uma pausa de 10 minutos não fosse nada ruim. Os caras agradecem falando que é um humano muito sensível. E o Dowd se lembra que no jogo também era assim. Se você fizesse uma oferenda suficiente pra uma pessoa, ela se multiplicava ao ir pro mundo deles, era o suficiente pra todos. Ô, louco, muito bom. Os anjos estão falando que isso foi uma delícia e valeu muito a pena. O Caraca comenta que tá vendo o turíbulo ao lado dele, então é só pedir logo o que quer. Nosso protagonista tá impressionado que o cara foi direto ao assunto e parece que não vai nem querer negociar. Ele havia preparado inúmeras técnicas para conseguir convencer esses caras, então tá achando estranho que seja tão fácil assim. O anjo Caraca então fala que tem certeza que o garoto deve estar se perguntando por que tá sendo tratado dessa forma. Avisa que o garoto é bem informado e possui uma habilidade incrível, porém tá extremamente mal desenvolvida. O anjo sabe que vai se beneficiar investindo no rapaz e é só por isso. Agora tá explicado pro Dowd porque esse cara tá interessado nele, e o que ele não sabe é qual é essa tal habilidade. Talvez fosse aquela de ser amado pelo mal. E o anjo diz que a habilidade que ele possui é muito mais poderosa do que ele imagina e vai o permitir estar no topo de tudo. Claro que o problema também é sobreviver, considerando a atenção que ele tá chamando. Considerando essa situação, o Dowd sabe que vai ter que pensar numa outra rota. Ele não imaginou que a negociação ia ser tão fácil e que esses caras tinham tantas expectativas sobre ele. Um outro homem fala que é raro ver um homem tão calmo e criando estratégias quando negocia com um anjo. Realmente ele tinha potencial. O Careca então fala que ele só vai dar logo a bênção e dar tchau pro garoto. Nosso menino não entendeu nada que aconteceu ainda, mas o cara se retira, falando que ele já devia estar impressionado por ter sido reconhecido por eles. Com isso, o portal se desfaz. E o Dowd ficou ali inseguro porque até os anjos falaram pra ele tomar cuidado com o talento que possui. Agora o turíbulo da divindade, Sema, estava abençoado com duas habilidades. A habilidade do asceticismo permitia-lhe transformar todos os outros atributos somente em constituição por 20 segundos. E o escudo protetivo de rank C permitia ele criar uma espada, só que não, né, filho? Uma barreira, óbvio. A combinação do aumento de status em um momento de risco com esse talento de converter tudo em resistência vai ser bem bom, né, pra ajudar ele ao quê? Sobreviver. O único problema é que os talentos usam uma pequena quantidade de mana, que é algo que ele ainda não tem. Por enquanto, ele vai ter que achar uma solução temporária e é por isso que tá na frente de um cara ali que pergunta qual é a especialidade dele. Ele parece estar sozinho na frente da loja e o rapaz avisa que, na verdade, primeiro ele precisava saber que tem que estar num grupo de 2. Pro que o Dowd responde que a parceira dele logo tá chegando. O cara parece não acreditar, falando que um perdedor como ele não ia ter parceira nenhuma. Só que nosso rapaz sabe que ela já tá chegando. Bem nisso, a Alia aparece ali com cara de trouxa, né? Como se não tivesse vindo intencionalmente ao lado do nosso garoto. Ele dá um oizinho pra ela, né? Já com um plano de fazer parte do grupo. Ele, no momento, não queria se envolver com a protagonista, mas mudou de ideia. Especialmente depois do que os anjos falaram sobre ele estar correndo muitos riscos por causa do talento que ele tem. E nisso, ele pergunta se ela ainda está interessada em conhecer melhor ele, assim como falou aquela hora. A coitada ficou meio torta ali, né, sem saber muito o que fazer. Porém, a Alia se lembra de tudo que aconteceu e das inúmeras vezes que ele falou que gostava da Eonori. E chega à conclusão que ele deve estar querendo se aproximar dela para fazer ciúme na outra mulher. Realmente era um bastardo desiludido. Mas não era tu que queria chamar a atenção dele para analisá-lo, para descobrir uma coisa, e agora que eu tô dando a chance de fazer isso, tu não quer? Entendi isso não. A cena então muda para as dungeons da academia. Alguém pergunta pro Dowd se ele tem certeza sobre isso. Ele diz que sim e que tem certeza que ela queria ser amiga dele também, então por que ela tá agindo assim agora? Obviamente que ela tá suspeitando. De repente ele fala pra ela dar uma olhada pra uma certa direção que tinha 3 bichos vindo. Rapidamente o lobo ia se aproximar, porém um cortezinho da espada cortou o bicho no meio. Ele avisa que tem mais 2 vindo do céu e assim eles se mantiveram nessa parceria avançando pela dungeon.
Tudo que ele fala é falar a direção e ela resolve com facilidade. Até que ela manda ele parar de dar ordens e começar a ajudar um pouco. Porém, ele ignora completamente e fala que tinham 2 adagas que seriam arremessadas dela da esquerda e da direita. Na mesma hora, isso acontece e ela consegue bloquear. Nisso, ela avisa das flechadas vindo e de um golpe de um bicho. Mais uma vez, ela consegue reagir e bloquear. Tudo costurado mesmo. Então fala que se ele tá prevendo tudo com tanta facilidade, claramente deve usar a força dele pra resolver. O problema é que o Dowd não consegue tem fazer força. nada enquanto a vida dele não estiver em risco. Como esses são monstros artificiais, eles nunca vão matar um estudante, então o talento dele não detecta nenhum perigo. Ele percebe que entendi. realmente vai precisar aumentar os status dele para situações desse tipo. Nisso ela vem correndo na direção dele e o coitado tá achando que vai tomar a espadada. Porém, na verdade, ela cortou a cabeça do monstro que tava logo nas costas. Rapaz, que Ele imagem legal. fica ali só olhando ela toda no swag, né, danada. Do nada alguém solta uns confete falando que ela quebrou o recorde. Ela fica impressionada que lutou sozinha, mas mesmo assim fez mais rápido que as outras duplas. Ele responde que talvez eles tenham sido sortudos, mas a verdade é que nosso rapaz, obviamente, né, fez o caminho mais curto, safado. A Alia tá começando a ficar com raiva desse maldito e tem uma bruxinha ali assistindo tudo. O nome dela é Opa, Percy bom. e ela é a pessoa que ensina magia nesse lugar. Ela comenta que eles vão ter que melhorar essas lutas falsas pro próximo ano porque tava fácil demais. O diretorzinho ali só diz que entendeu, mas acha estranho que o garoto saiba de tudo. Todo mundo acha que eles estão de olho na Alia, porém esse do cabelo verde, como sempre, tá suspeitando do nosso rapaz. A Percy acha estranho que aquele garoto tenha chamado a atenção dele. Claramente, quem tava fazendo tudo era Alia. Porém, o cara comenta que ela sozinha jamais teria quebrado esse recorde. Qualquer pessoa com experiência de combate conseguiria ver que por mais que ela tivesse de forma ativa, era ele a chave de tudo isso. Claramente, ele tá dando as ordens perfeitas no tempo correto e tomando as melhores decisões. Até aquele momento, todos os julgamentos dele tinham sido perfeito. Não só era calculado, mas parecia que ele já tinha estado ali inúmeras vezes. Não, teve- Então fala pra Percy que eles podem fazer uma aposta. Nisso, alguém entra em contato com os dois e fala que ficou interessado na dupla. Ele comenta que ele fez uma aposta com a Percy, na qual ele tem certeza que eles vão quebrar o recorde desse ano. Se eles conseguirem terminar isso, ele daria o direito dos dois pedirem qualquer coisa que quisessem pra ela. Porém, se eles não conseguissem, tava tudo bem, até porque o que fizeram já era incrível. Obviamente que o Dowd aceita na hora. Ô, E a louco. Percy fica com raiva de que o moleque tava com essa carinha de confiante. Enquanto isso, aquela diretora de óculos Pensei que eu ia recusar, já que talvez não tivesse no jogo, mas não, tava no jogo fala mesmo. que sabe que ela tá estressada, mas ela não devia ficar indo ali toda hora. A Eleonore tá ali acabada no chão depois de treinar, dizendo que tá tentando se lembrar de algo. Ela comenta sobre alguns filmes que a mãe falava sobre quando ela era criança. Tem Algo filme sobre nesse um mundo? demônio viver Ok. na linhagem de sangue dos Tristan. Era isso que fermentava o poder inumano que eles possuíam. Obviamente, o preço é que normalmente eles enlouqueciam e começavam a perder a sanidade. É por isso que a maioria das pessoas bem-sucedidas na família dela enlouquecem no fim da vida. A diretora quer saber porque ela tá pensando sobre isso e a Eleonore responde que não é nada demais. Nisso, a mulher então fala que vai revelar uma informação interessante. Ela ficou sabendo que o Dowd Campbell tá nesse momento fazendo o teste com a candidata a herói. Rapaz, o artista cozinhou, com a Eleonore perguntando quem é essa tal candidata. Cozinhada, muita cozinhada, desculpa. A mulher fala que Falei a errado. Ellie é Chrisanakis e a Eleonore não acredita que aqueles dois estão juntinho. Fecha os olhos, respira fundo e fala que tá indo lá. Nisso, a Elia tá perguntando pro nosso rapaz qual é o plano dele. Ela sabe que ele é habilidoso, porém essa confiança dele já tá ficando exagerada. O Dowd sabe sobre o ponto fraco de cada um desses monstros e como eles funcionam, porém ele não pode revelar antecipadamente. Então ele só fala que tem certeza que vai dar certo porque ela tá ali com ele. A menina ficou que meio legal. vermelhinha, mas falou que não acredita nessa safadeza não. Nisso, o cara do cabelo vermelho fala que eles podem aumentar a dificuldade para eles ganharem mais pontos se quiser. Na hora, o Dowd fala que quer a maior dificuldade de todas e a Percy tá perdendo a cabeça com o maldito. Ela fala que é impossível porque ele responde que vale a pena tentar. Óbvio que a Elia não tá nada contente com isso e encara no menino, que responde que agora que começou não tem como parar. Nisso, Ok. a Percy tá bebendo um chazinho falando que tudo bem. Porém, E eles o deviam Debolo? saber que nessa dificuldade eles realmente estavam correndo risco de vida. Como a Agora a prata pode ajudar. transferência de voz estava ativada, a Alia tá escutando tudo isso e começando a ficar com medo. Porém, o cara do cabelo verde fala que tem certeza que mesmo que as coisas fiquem perigosas, tudo que eles precisam fazer é salvar os alunos. Ele então avisa que o modo do abate havia sido ativado e fala pra eles provarem a força que tem.
A Elia, obviamente, não tá muito feliz com isso, mas só aceita. A Percy tá ansiosa pra ver eles falharem e o amigo ali tá chorando, não sei quem é esse louco até agora. Porém, a coisa Também mudou não sei. pra nossa querida Dade, já que agora as criaturas são agressivas e podem causar dano, o perigo é detectado. Como esse menino é um lixo imundo fraco pra caralho, sempre é risco de vida, então o sisteminha já coloca ele na força máxima. Ele prepara um Ô, ataque louco. com a espada e um corte varre a cabeça do porcão. Na verdade, isso ainda tá mais pra um rinoceronte. Rinoceronte, Na sim. hora, o cabelo verde diz que sabia, o garoto tava escondendo o poder dele. E a Elia tá linda e sofrendo, querendo saber por que o Dowd sempre esconde a força dele assim. Só que agora nosso rapaz tá num foco, ignorando todo mundo e passando a monstralhada. A Percy, por outro lado, tá se perguntando como isso é possível. Até agora ele parecia um completo inútil. Porém, o cabelão verde fala que ela tem que entender que o garoto gosta de fingir que é fraco. Porém, ele entende o lado dela, já que reagiu da mesma forma quando viu isso acontecer a primeira vez. E ela pode ter certeza que quanto mais fortes os monstros ficarem, mais forte ele vai ficar também. Ele tá lá dando umas bicudas admirável, essa garota é muito poderosa. E nosso menino Concordo. agora todo teadinho Poderosa no meio do demais. ar, arrebentando. Eu não ia comentar que ela tá lutando de novo, mas como o desenhista deu uma atenção extra, né? Ela tá aí, ó, se defendendo, rapaziada. É uma garota Ok, bom. prestativa. Rapaz, mas ela tá contra um Ó, formigão louco. gigante. Só que Mandou um chama pelo nosso solo, Evelyn. garoto que pulou no ar brilhando igual uma estrela. Tá até usando uma técnica de espada dos Tristãs chamado La Volpe. Uma sequência de um monte de ataque bate na formigona que parece estar toda se quebrando. E com isso, nossa duplinha dinâmica, que poderia virar um belo casalzinho, consegue quebrar o recorde. Bem na hora que ele matou a formigona, ela tava nas costas vindo pra esmagar ele. O garoto percebeu que se distraiu, porém bem aí o negócio explodiu. Era o cabelo verde que elogiou nosso rapaz, falando que eles são incríveis por ter quebrado um recorde como esse. Finalmente eu aprendi o nome do maldito, porque a Elia chamou ele de Professor Conrad. O Conrad agradece os esforços dela, e bem na hora que a Percy aparece, ele já fala que, pelo visto, venceu a aposta. Um tempo depois, a Elia tá com uma folha na mão. Por causa do desempenho deles, eles podem pegar um item do armazém da visão. E, obviamente, Parece pedir bom. qualquer favor pra Percy por causa, né, da aposta que os trouxa fez. Ela tá toda feliz e nosso rapaz sabe que não é coisa que qualquer pessoa que entrou na escola consegue ter. Nisso, ela chama nosso rapaz e quer saber como que ele sempre se mantém tão calmo assim. Ela tá notando que toda vez que uma situação adversa acontece, ele sempre age como se já soubesse. É, né? É meio óbvio, até porque o maldito realmente sabe. Antes Óbvio. dele responder, ela manda uma mãozinha, falando que Ah, agora sim. eles poderiam se tornar amigos mais próximos. Interessante. Nosso menino, porém, não parece muito animado com isso não, seu maldito. Vamos ficar mais empolgado aí com as wife. Óbvio, Mas tem que mesmo ficar. assim, ele dá um toquezinho ali na mão dela e dá pra ver no cartão que a curiosidade dela já tá no nível 5. Ela tava Comparado com a quase outra, tá chegando baixo. no grau da confiança e tava vermelhinha. Nisso, sai correndo, falando que tá ansiosa pra Rapaz, ver que o Down de desenho bonito. amanhã. Alguém do lado do nosso rapaz diz que não sabe se ela é amigável ou esquisita e ele concorda. Essa pessoa era a nossa querida Eleonore, desenhada com começou. muito talento e atenção, obrigado. E Ontem na mais tava mais bem desenhada, mas enfim. Ora, ela pergunta se ele gosta daquela caloura. Nosso menino fica todo torto, meio ali, né, sem saber o que falar, como sempre. Ao menos, como a sobrevivência do desesperado não tava ativando, ele se sente de certa forma seguro. Ele só tá achando estranho essa pergunta, até porque ele é namorado dela ou coisa do tipo. E ela, como sempre, lindamente desenhada, viu? Deus, não cansa de falar isso. Diz Bonita. que ela não vai repetir mais uma vez o que falou. É bom, ele fala logo se gosta da caloura. Nessa hora, o perigo é detectado e agora a vida tá em risco, rapaz. Complicado. Eu preciso falar algo mesmo. Olha aí, rapaziada, o desenhista de novo maldito. Caramba, esse desenhista tá bom Você demais. está desenhando, não é mesmo? Ela tá ali, toda linda, esperando a resposta, enquanto o trouxa não sabe o que fala. Bobo e idiota como ele é, ele junta forças pra falar que tava treinando como a Elia, porém ele tava com saudade da Eleonore. Ela fica ali confusa, falando que isso é meio súbito. Ele não tem ideia se isso vai funcionar, só que não tem como ele vencer dela no combate, então a única chance é apaziguar ela assim. A Eleonore sorri e pergunta se ele tá querendo dizer que ficou com saudade dela o tempo inteiro. Ele só concorda e ela agora quer saber o porquê. É, menino, você vai ter que se explicar melhor que isso. Agora Nosso fala. garoto fica meio torto ali sem saber o que dizer e ela arruma o cabelo dizendo que tudo bem, ele poderia esquecer. Ela tem certeza que ele tá assim por causa daquele dia no trem. Porém, fala pra ele não se esquecer da lista de prioridades. Assim como a assim? gente, o Dowd tá ali todo confuso sem Ué. saber do que essa maluca tá falando.
Nisso, ela entrega uma carta e fala que veio até ali só pra dar Prioridade isso. pra waifu? O doente tá se perguntando se é uma carta de amor, eu duvido bastante. E ela, meio sem gracinha, fala que iria entregar pra ele amanhã, porém decidiu trazer logo. Nisso, se vira toda linda, falando que é só pra ele ler quando estiver sozinho. Eu duvido Ok. que seja uma carta de amor, deve ser uma ameaça da morte, isso sim. E o Não Todo sei. tá ali com o negócio na mão dizendo que entendeu. Cena seguinte, Na ele verdade, já tá falando alta. que não Se devia ter pá, aberto. talvez O seja. inesperado aconteceu e ela pediu pra eles formarem um casalzinho. Não sei Ô, quais são louco. as intenções, se ela quer proteger ele ou se tem algo a mais, porque eu não sei se ela tá assim tão apaixonada pelo nosso querido Dowd. O nosso A favoridade já aumentou muito. Não sei, acho que aumentou 15 vezes. rapaz, isso aí nem é o maior problema. Tudo que ele tem que fazer é passar um tempo do lado dela na festa de boas-vindas. O problema é a penalidade se ele rejeita essa oferta. Não só vai mudar a forma como ela age com ele, como também ele provavelmente vai afetar aquele nível de afeição que ela possui, o que vai dificultar que ele consiga novas skills. Nisso, alguém bate na Entendi. porta. Ele já abre com a certeza Eu tava pensando em outra coisa. Pensei que o nível da afeição baixando ia despertar o poder demoníaco dela. Ok. que é a Elia, que diz que pelo visto ele tá ficando Olha na espertinho. carta! Rapaz, que isso? A outra trouxe cartinha também, esse maldito. Troca de vida com ele. Ele Meu Deus, mano. Vai com calma, pô. Que isso? sem querer fala, rapaz, mais uma carta dessa? O que faz ela perguntar o que ele quer dizer com mais uma. Por acaso ele já tinha recebido outra? Ele diz que Sim, né? não, que se confundiu e pergunta o que é aquilo. Ela fala pra ele pensar nisso como uma surpresa, que foi algo que ela decidiu fazer depois de Surpresa, passar aquele sim. tempo com ele. Ela vai ter que sair correndo agora por causa de umas regras esquisitas da presidente, mas é bom ele ler com atenção. Antes que ele possa falar algo, ela já pulou, falando pra ele não se esquecer. Nosso rapaz já sabe muito bem o que é, a gente sabe também. Pelo visto, nessa festa de Óbvio. entrada aí, todas as garotas chamam um garotinho. Ele tá abrindo ali a carta pensando Agora tem que escolher. E vai ter uma missão contra também, provavelmente. que talvez seja diferente, como a Elia pode ser um convite pro duelo. O problema é que ela mencionou que era uma surpresa. E obviamente é um convite também pra ficar bem juntinho. A luta entre a chefe final e a protagonista da história começou mais cedo do que ele imaginava. O problema é que algo assim nunca acontece na história principal, então porque ele tá recebendo essas opções esquisitas. Muito diferenciado. Se ele escolher a Eunori, vai ser visto como um vilão pela personagem principal. Mas se escolher a Elia, vai começar a ser odiado pela Eunori, que pode acabar virando um demônio e matar tudo também. Tem a Fala aí. opção dele recusar as duas, o que talvez seja melhor, porém isso também é arriscado. Provavelmente algo assim aconteceu porque ambas ainda É estão com na as duas? fase de interessada, porém é um problema, como é que ele vai sair disso? É aí que ele tem uma ideia ousada, o garoto se pergunta Fala pra mim. por que não aceitar as duas. Fala A cena aí. pelo visto já mudou Ai, pra sim. tal festa de boas-vindas. Tá todo mundo querendo Calma, saber onde do tá o lado pessoal isso. da classe Na C moral. e um cara fala que eles chegaram. Quem não desenha lábio fica muito melhor. O personagem sem o lábio, porque lábio é muita coisa humana. Só Bach que consegue fazer essa coisa maneira. Em meu salão extremamente luxuoso, lá está nossa querida Elia. Assim Dizendo fica que esse lugar legal. tá tão cheio que tá parecendo um chiqueiro. Ela olha pelo nosso rapaz e agradece por ele vir com ela. Assim Meu também Deus, tá bom. que desgraça é esse de cabelo do É, ficou feio. Mas o lábio, como eu tava falando, ficou bom sem, Dowd, né? tá feio pra caralho. Os dois estão andando ali juntinho. E o safado, na verdade, tá usando uma habilidade de clone que custou 1000 pontos. Obviamente, é um simples clone Rapaz, caminhante, muito que bem. adivinha o que ele faz? Ele caminha e conversa, né? Não tem muito mais que Já pra tá fazer. bom. Ele gastou tudo que tinha, mas talvez funcione. O sistema diz que o garoto é ousado por tentar ir ao encontro com as duas de uma vez. Pra ser o que bem tem pra sucedido, tudo que ele tinha que conseguir era não ser descoberto até o fim da festa. Tudo que ele tem que evitar é que ninguém veja ele e o clone no mesmo lugar ao mesmo tempo. Enquanto ele tava ali Difícil. considerando as opções, de repente um urso na gaiola ao lado soltou um rugido. Oxi, A caravana do nada. passou, mandando todo mundo sair da frente. O Dowd safado sabe que esses caras vão querer fazer um evento com essa fera, que vai acabar se libertando e causando uma bagunça. Tudo O que clichê. ele tem que fazer é se aproveitar do meio disso tudo pra escapar, tirar o clone e ficar tranquilo. Além disso, ele comprou uma habilidade ali, Feromone, ou então, não sei, na verdade esse é o nome de um dos clones. Porém, diz o sistema É galanteador, é isso? que com isso ele não mais é só um garoto, não sei o que isso quer dizer. Ai, rapaz, já saiu uma fumacinha do menino. Também não entendi, E bem não. nessa hora, Eunori aparece falando que finalmente o encontrou. Ela diz que tá sentindo um cheiro esquisito e pergunta se ele usou algum tipo de spray. Ele fala que não e diz que passou por algumas flores e deve ter ficado preso o cheiro. Rapaz, mas a menina é ousada e já fala gostou. que isso aí tá deixando ela maluca. Nosso menino agora Que parada é essa, tá irmão? tentando tirar esse cheiro desse feromônio maldito aí antes que as coisas se compliquem.
Porém, na hora o sistema fala que o efeito do feromônio havia sido aplicado no alvo Eunori. E agora ela tá se esforçando ao máximo para não ficar interessada nele. De repente ela se vira e fala que é estranho ela não ter percebido. Ele era bem mais másculo do que ela imaginava. O garoto tá explodindo. Ele então já sai andando, falando que é melhor eles irem logo pro evento que tem bastante gente lá. Tudo que nosso garoto tá pensando é em manter a Elia e o clone conversando, enquanto ele isoladamente fica com a Eunori. Porém, a coitada tá ali ofegante, tentando se acalmar, e ele só espera que ela não faça uma loucura. Rapaz, pode Ele isso. pergunta se ela quer ir buscar algo pra comer, que diz que sim, pode ser. Nisso eles foram comprar ali uns porcos selvagens no palito. Ele churrasquinho acredita que bom. essa seja a pior opção, já que ele tá querendo fazer que a Eunori goste um pouquinho menos dele. Ela é uma mulher que se preocupa muito com a aparência, então algo cheio de gordura assim ela vai odiar. Porém, rapaz, quando Será ela tá mesmo? com a vontade, nada para a menina. E ela diz que ela ama isso aí, então pelo visto ele tá estudando os gostos dela. Pra tentar disfarçar e quebrar o clima amigável, ele tenta fingir que o gosto tá horrível. Porém, ela só quer saber porque ele tá comendo ainda se tem coisa melhor pra fazer. O menino tá começando a ficar com medo dessa mulher e querendo manter uma distância. Ao menos ele precisava manter uma distância entre a Eunori e a Elia, senão as coisas iam complicar. Ele chega numa barraca de acessórios e ela pergunta se ele quer algum. Nosso rapaz diz que não, porém vai comprar algo que ela quiser. Ao mesmo tempo, ele fala que ele não devia estar falando isso porque sabe que vai aumentar a afeição e as coisas vão se complicar. O danado é danado inverso e pegou o pior presente possível, que é um botão de roupa, perguntando entendi. se ela quer isso. Porém, mais uma vez, é impossível agradar a menina, que diz que é impressionante que ele tá prestando tanta atenção nela que viu até que um botão dela caiu do uniforme. O coitado tá ali possível? querendo morrer enquanto ela tá com aquela carinha de danada. Um tempo depois, em uma mesa, ela pergunta se ele já escolheu o que vai Mas estudar. não, romance é Ele bom, diz que cria sim, mais. e fala que vai focar em teologia. Isso aí é o estudo dos deuses, da natureza, esse tipo de coisa, tá Entendi. ligado? Porém, a Eunori só fala que ele devia pensar melhor. Com o talento que possui, seria um desperdício ele não se tornar um cavaleiro. Mas nosso rapaz só responde que tem algo que ele precisa aprender no departamento de teologia. Ele escolheu essa Seria? rota por uma razão específica. Rapaz, a menina tá ali gigantesca nessa mesa perguntando o que é que ele quer aprender. E ele só fala que pra proteger as pessoas com as quais ele se importa, tem algumas informações que ele tem que adquirir. A Eunori quer saber o que é que ele quer tanto proteger. Nossa menina é muito romântica mesmo. e pensa, né, que o que ele quer proteger é a vida dele e fazer com que a Eunori não se transforme em um demônio. Habilidades sagradas seriam perfeitas pra sobrevivência dele e também pra cuidar dela dessa forma, danadinha. Ok, E bom. nisso ele fala pra ela que desde criança tem uma pessoa que ele quer proteger. Além disso, óbvio que ele sabe que no futuro da história vai ter um evento chamado Sociedade Secreta. O chefe desse capítulo só é fraco contra as magias sagradas e é por isso que ele também tem que se preparar. De repente, Bom. a linda Eunori quer saber se é essa a razão pra ele estar se envolvendo tanto assim com ela. Até porque ela sabe muito bem sobre a maldição dos Tristãs, assim como ele deve saber. Nosso garoto fala que tá comentando sim sobre a maldição que faz com que qualquer um da família dela enlouqueça. E ele tem certeza que a única forma de prevenir que isso aconteça é através do treinamento mental. Rapaz, a cara da Eunori ficou brava ali com ela perguntando se ele sabe da solução. É só diminuir a feição. Aí sim, pronto, Na continua. hora ele interrompe e diz que sabe sobre a bênção dos anjos. É um Acho que tipo isso é de prato. milagre no qual dois arcanjos têm que dar sem sua prato bênção aqui. para a mesma pessoa. A Eunori fala que sim, porém é algo tão difícil de se fazer que mesmo com todo o poder que os Tristans possuem, eles não conseguem isso e é por isso que ainda são temidos. Ela mais uma vez quer saber quais são as intenções dele porque ele continua se aproximando sabendo de algo assim. Esse menino aqui tá se declarando, achei que ele queria diminuir a aproximação, mas ele fala que essa coisa que ele tá querendo proteger, no caso é ela. Linda e preocupada, ela quer saber o porquê, e nosso rapaz só fala que se ele não a proteger, ela vai morrer. Essa é a verdade, ele não tem mais nenhuma razão pra isso. Ela fica meio ali sem graça e arruma o cabelo, falando que desde o começo sabia que ele realmente é um cara esquisito. Nosso garoto só responde que já ouviu falarem isso dele inúmeras vezes. Com isso, ele disse toda a verdade e espera que seja suficiente para satisfazer essa curiosidade esquisita dela. A cena então muda para uma outra parte da festa, com Elia falando que esse garoto é esquisito. A coitada tá ali andando com o clone, querendo saber por que hoje ele tá falando tão pouquinho assim. Ela pergunta como também eles foram parar ali nesse porão. Enquanto olha pra trás e pensa que tem que se aproximar desse rapaz pra saber mais sobre a família Tristan. O problema é que ela não tá sabendo lidar com um homem como ele. No geral, a verdade, né, ela não é muito boa em lidar com um homem e isso tá deixando ela meio maluca e não sabe como agir. Além disso, ela começa a se perguntar por que nesse lugar tá cheio de monstro em gaiola. Tá no monólogo aqui a coitada, né, já que Meu o Deus, clone quem não que foram pra aí?
Ué, por que um casal... Eu não sou um casal, mas por que eles estão sozinhos num lugar Não desse? fala muita coisa. Ela comenta que provavelmente deve ser algum tipo de monstro da academia para experimento. Porém, era irresponsabilidade dos professores deixar esse monte de criatura quando tem aluno por ali. Ela se vira pro lado falando Faria até sentido eles estarem aí, esquecem de disfarçar algum som. Aí talvez faria sentido. Mas não é o caso que ainda. até tem monstro desse tamanho num lugar como esse. Se aproxima de uma das gaiolas e fala que esses bichos não estão nem presos. É quando ela nota um dispositivo apitando do lado do bicho. Antes que possa reagir, o lugar Explosão? explode e, rapaz, o clone de Chad louco. salvou. Esse safado tá dando ideia em Pensei uma que na só mesa cons- enquanto salva a outra da explosão. Giga Aí Chad. sim. Obviamente que tanto nosso Eu pensei que o clone só conseguia andar e falar, consegue saltar e ir pro tiro. casal favorito, Ok. quanto todo mundo no salão se assustaram. E meu amigo, o nosso garoto ali tá com as costas fritas, mas salvou a garota e agora essa favorabilidade vai pra lua. Ele todo torto só fala que esse é o trabalho dele. Ela toma um susto e o menino caiu do lado. Antes que ela possa pensar em ajudar ele, os monstrengos já tá solto. Meu Deus. E obviamente são Outra todos olho no criaturas de alto olho. nível. A Elia agradece por ele ter a protegido. E fala que agora é a vez dela de devolver esse favor. Na hora, a missão clone vai do sistema se desaparecer. ativa e ele precisa salvar o máximo de pessoas. Nisso ele já saiu correndo, deixando a Eunori pra trás, falando que tem coisa pra resolver e era melhor ela tomar cuidado. Ela pergunta pra onde ele tá indo, porém nosso rapaz só grita, falando que tá indo proteger os estudantes. A Elia tá lá acabada ofegante. Nosso garoto desfez o clone e chegou bem no estilo, falando que agora eles vão ter que lidar com isso. Porém, é aí que ele vê que ela tá no chão e já arrebentou tudo. Ao menos louco. tá feliz que ele parece estar vivo. E nesse momento, o nível dela foi de curiosa pra interessada. E o cenário principal legal. havia sido modificado. Porém, ela revela que uma das criaturas escapou e obviamente que era a maior de todas. Ela avisa que deve estar em algum lugar no primeiro piso e eles têm que parar com aquilo logo antes que mais pessoas morram. Nosso protagonista sabe que se não lidar com isso vai receber uma forte penalidade. E nesse momento, o resto dos estudantes estão tudo desesperados. Frente a frente com um bichão ali com os olhos brilhando vermelho. Um dos alunos ergueu uma barreira, porém sabe que não vai segurar e pede ajuda para algum professor de forma urgente. Um ataque do monstrengo, o negócio Já inteiro quebra. tá se rachando. A Eonor então fala que nem o chancelor quanto o professor Conrad estão lá. Além disso, ela não consegue usar a bênção do anjo. Ela manda o sacerdote por isso erguer uma barreira, porém ele fala que é impossível. Uma barreira sagrada não é algo que qualquer pessoa consegue subir assim com facilidade. Além disso, era só eles esperarem um pouquinho que alguns cavaleiros iam chegar. Se Só esperar poucos alguma coisa estudantes bem morressem, tava tranquilo, tudo pouca bem. coisa. Se Eu falo mesmo isso, eu tava zoando, pô. ela quisesse fazer algo que usasse a força da família Tristão, porém eles sabem que eles não são boas pessoas. Rapaz, pra que criticar assim minha pobre Eonori? Ao menos nosso menino tá chegando no swag a 1000 falando que vai resolver isso. Todo mundo quer saber quem é esse maluco correndo na direção da fera. A Eonori tá ali impressionada com a coragem do nosso rapaz que não para de avançar. Nesse momento, ele ativa duas daquelas habilidades que recebeu do anjo, tanto o asceticismo quanto o escudo sagrado. Ao mesmo tempo que o perigo é detectado e ele é colocado em uma situação de vida ou morte. Todos os status dele são mandados direto pro rank X. O cara da barreira pergunta o que ele tá fazendo e nosso garoto diz que vai comprar tempo, mas precisa que eles tirem os outros estudantes. Com o asceticismo ativado, todos os status dele se transformam em defesa. O coitado não vai causar dano nenhum, mas ergueu uma barreira sagrada bem na hora que o bichão deu uma patada. Os professores ao redor reconheceram que é uma bênção sagrada. E o monstrengo continua golpeando roubou aquilo enquanto do nossa padre, menina né? tava no swag da defesa. A Eunori tava ali paradinha sem saber agir, provavelmente ficando apaixonada. Estranhamente, o cara ali atrás tá falando que o idiota não sabe que até um sacerdote de verdade precisa passar por inúmeros anos de treino pra usar algo assim. Na minha opinião, ele já tá usando, né, meu rapaz? Então, né, eu acho que assim, né? tá Você usando que deve bem. aprender o negócio. E, estranhamente, a Eunori diz que depois de tudo que vem acontecendo com esse rapaz, ela nem mais tá surpreendida. Enquanto vê ele sendo golpeado, ela pensa que já viu ele superar o que ela esperava dele inúmeras vezes. Agora o sacerdote trouxa notou que o garoto não só ergueu uma barreira qualquer, e sim uma capaz de segurar aquela fera. De repente, alguém manda o cara calar a boca. Era ele que tinha dado uma bem na nuca do cara, Aí falando sim. que demorou. Finalmente, Aí o Nori esse cara tá pergunta por chato. quê, e ela fala que tava lidando com as criaturas que estavam lá no porão. Infelizmente, ela deixou essa escapar porque era forte demais.
Porém, agora ela quer saber como é que o Dowd tá usando uma bênção como aquela. Até onde ela sabe, pra ativar algo assim, você tem que treinar por 10 anos e se tornar um sacerdote de combate. Esse lance de um poder que tem que ser treinado por 10 anos chama a atenção da Elnori. E ela se lembra que nosso rapaz falou que tem algo que tem que aprender no departamento de teologia. E as doces palavras do rapaz, que disse que se não protegesse ela, a coitada iria morrer. Você percebe que ela tá ficando mais apaixonada quando agora o olho dela é mais redondo e não tão fininho de braba. A Elia comenta que mesmo que ele estivesse usando uma bênção guardada, existe um limite pra quanto você consegue controlar sobre aquilo. E comenta que a Elnori realmente é uma sortuda. Nossa esposa quer saber do que a maluca tá falando e o artista do nada mandou um quadro maravilhosinho. Opa! E a Muito Elia bom. fala que tá comentando sobre o fato de que o Dowd tá fazendo tudo isso por ela. Era só ver a cara de sofrimento do garoto e o fato de que ele se jogou de propósito contra essa criatura. Até agora, tudo que ele vem fazendo parece ser por essa razão. A Elnori pensa que tem um certo sentimento desde o começo. Ela se vê solitária numa escuridão, parada lá de braços cruzados quando uma luz se aproxima. Eu não sei o que chegou dessa luz, eu sei que ela tá linda sacando a espada, falando que esse garoto realmente é diferente. O monstrengo continua golpeando a barreira e esses professores se trouxam aí não faz nada. Até que a Mas ainda Elnori nem chegou. finalmente vem pra dar-lhe uma certeira na nuca. Agora não vamos elogiar não, ela tá chorando na chuva, rapaziada. Coitado. Coitada, mas né, tá linda. Desgraça. É, não na tem como não luta, ficar ela acaba bonita. de acertar o ataque cheio na nuca, criando um Não monte fez de nada. estrela no bicho. Rapaz, o impacto Porra, fez, manda o fez. bicho Agora direto fez. lá Não tem- na parede. O Dowd tá com essa cara de idiota surpreso e na hora Eu só fiquei espantado que a espada não cortou, mas deu um impacto o maneiro. monstro se levanta e avança na Elnor de novo. Vendo Não tá ela bem se afiada. preparar, ele sabe que aquela é a verdadeira técnica de Não, moça, não é pra fechar o olho no meio da batalha. Tu tá achando que é quem? espada dos Tristan. A garota manda umas estocadas com a espada que parecia uma metralhadora atirando no peito do bicho. Toda linda no swag, ela continua mandando a sequência enquanto o bichão tá agonizando. Até que a espada chega bem perto da nuca, ela manda um tramontana. Quase achei que ia ser um tramontina. O bichão de Cara, foi mesmo isso? novo atacado Pensei que era uma falando, não é referência. possível que não morreu dessa vez. Nosso rapaz nota que o poder que ela possui é completamente diferente daquele que ele copiou. Algo que é estranho também é que não era pra ela ter se envolvido nesse evento, porque a história original não funcionava assim. Com isso, a missão oficial Mas tu mudou a história. completada e como ninguém morreu, foi perfeito. O sistema ainda avisa que ele tinha 30 segundos para os cavaleiros chegarem. A verdade é que todos os professores que gostam dos experimentos com monstros vivos também são apoiadores dos Tristans. E a Elnori se envolver isso meio que deixa claro que de certa forma é culpa da família dela. Normalmente ela é o tipo de pessoa que não se envolve em política, então por que ela decidiu ajudar num momento como esse? O pessoal tá lá tudo fugindo desesperado do fogo e tudo mais. Enquanto a maravilhosa tá parada ali olhando pra gente. Oi, tudo bem? Como é que você tá aí? Tá bem? Isso, ela Calma, bobo. É só uma personagem da anime. Não que seja bonita, mas pô, é só uma personagem da anime. solta Calma um lá. suspiro e diz que finalmente acabou. Porém, do meio das chamas, o monstrengo todo distorcido Pronto, salva, se ergue. salva. Ele grita pra ela tomar cuidado com as costas e na hora que ela se vira, rapaz, o Dowd teleportou pra defender a mulher. Moleque, Sabia? o bichão mesmo só esqueleto Rapaz. deu uma agarrada no garoto. Pelo Só visto, você tá o menino já forte. tava meio exausto, que depois de defender esse ataque, o olhinho fechou. Um tempo depois, ele acorda na cama perguntando sobre os monstros. A mulher de monóculo fala pra ele se acalmar, que a criatura foi morta e a Elnori tá bem. Essa daí é a Chanceler Atalante. Na hora ela fecha o livro e pergunta se ele tá surpreso que ela veio visitar ele. E explica que tava só esperando o momento perfeito porque não tinha encontrado uma oportunidade após o duelo dos calouros. O protagonista sabe que essa mulher é uma imortal que já viveu por milhares de anos, então o que Interessante. ela tá fazendo ali? Ele já tá com medo de que ela comente sobre a bênção dos anjos. E a mulher avisa que tá ali pra dar algumas notícias ruins e algumas notícias piores ainda. Eita. Que Ele aconteceu pede de mal? primeiro as notícias ruins pra deixar o pior pra depois. Ela então fala que ele tá recebendo mais atenção do que qualquer estudante que ela já viu. Parece que todo incidente sempre tem o garoto no meio. E é por isso que com a experiência que ela tem, ela sabe que as coisas só vão piorar pra ele. A outra notícia é que ela agora quer saber o quanto ele entende sobre o futuro do demônio. Parece que nosso menino não reagiu muito, ela só fala que é interessante ela falar sobre isso e ele não mostrar nenhuma emoção. O Dowd então fala que não vai revelar o quanto ele sabe enquanto não tem É interessante como ela usa roupa tipo a marinha do One Piece. ideia do que Que as ela magas tá ficam pra planejando. trás. Ela pergunta do que ele tá falando e nosso garoto comenta sobre o fato dele não ter sido colocado em nenhuma classe até agora. Porém, ela só se aproxima, dizendo que sabe que ele deve estar bravo com a situação. Porém, graças pra à classe mais bagunça que alta. ele vem fazendo, ela tá tendo que controlar os resultados.
Ele deveria saber que as coisas no momento estão meio bagunçadas nessa sociedade. As três forças que controlam tudo não estão muito calmas como costumavam ser. E todos os lados estão fazendo tudo que é possível para atrair pessoas poderosas. O Dowd comenta que sabe sobre a competição que tá rolando entre as três forças. No caso, é aquelas três forças daquele triângulo lá das academias. As três da academia. Tem três da academia, cada um quer puxar as pessoas mais fortes pra academia ficar mais forte e é isso. Que cercam aquela coisinha lá no meio da construção do capeta da Guerra do Céu e do Inferno. E parece que essas três forças estão brigando, né? Obviamente, porque né, uma quer ser mais forte que a outra. A Atalante fala que ele tá certo, o triângulo tá instável. Por mais que, nesse momento, alguns diriam que eles são vizinhos pacíficos. Por baixo dessa paz toda tá rolando uma competição extremamente cruel para ver quem vai ficar no topo. Óbvio que a maioria dos estudantes não tá muito interessado e nem tem ideia sobre isso. Porém, é essa competição que vem criando esses inúmeros eventos e bagunças nos três territórios. O Dowd fala que tem certeza que esse monte de coisa que aconteceu deve ter chamado a atenção de mais gente. Se eles não fizeram nada é porque tem alguém bloqueando as informações de saírem dali. A Atalante tá impressionada que ele já sabe de tudo isso. E nosso rapaz entende que ela tá com medo de que alguém sequestre ele, né, pra usar em algum desses outros impérios. Ele pergunta se esse é o medo dela, que diz que sim. Até porque se ele for capturado, é o fim desse mundo. Estranhamente, ele parece assim? uma O Proto é o Deus Supremo. Ele não pode... Se eu for capturado, acabou. Esquece. Vamos de base. Vou já começar a fazer aqui as minhas malas. Começar a arrumar aqui as coisas. Não, já não vale a pena, pô. Acabar uma rua. O Proto vai ser capturado e é isso. Ilusão de tudo sendo destruído. E ela mostra uma folha de papel perguntando se ele sabe qual é esse selo. O Dowd conhece esse daí como o selo dos purificadores. A Atalante tá impressionada que esse maldito já sabe de tudo. Os purificadores são uma associação de adoração aos demônios que se movem nas sombras. O único objetivo deles é trazer esses demônios de volta do inferno para acabar com o mundo. Tanto a tentativa de matar a Eonori quanto a tentativa de causar um caos no meio da escola foram coisa deles. E no momento parece que eles estão ativamente tentando acabar com a família dos Tristan. E óbvio que não se tem nenhuma garantia de que eles não vão tentar de novo. O Dowd quer saber... É só fechar as três escolas por um tempo. Ficam analisando as pessoas que vai fazer bosta, prendem. Simples assim. As pessoas também complicando mais as coisas, né? Falando tudo isso pra ele. Porém, a Atalante só responde que infelizmente não pode falar o porquê, porém entrega algo pra ele. Uma chave interdimensional que é um item extremamente quebrado que consegue abrir portas entre mundos. Ela só diz que pela expressão do garoto, ele já deve saber pra que isso serve. Era bom ele cuidar muito bem disso e mostrar o progresso dele. Se ela gostar do que ele vai trazer pra ela, pode até receber mais alguns presentes. Porém, avisa que é óbvio que essa conversa que eles tiveram tem que ser mantida em segredo. E nisso, por último, ela quer saber como que tá a relação dele com a candidata à guerreira e a senhorita dos Tristan. Nosso menino tá meio complicado. Como é que essa maldita sabe de tudo isso e diz que eles estão bem? A Atalante sorri e fala que é bom ele manter as coisas assim então. Agora ele tá com medo querendo saber o porquê é bom. E mais uma vez ela fala que se não se manterem assim, o mundo acaba. Nosso menino se pergunta por que esse... O mundo é reflexo dele, é o sol, que tudo gira à volta dele, que é isso? O mundo acaba de qualquer forma. Porém, a Atalante só fala que é culpa dele de estar envolvido em tudo isso. Ela não pode dizer, porém, o plano final envolve esses três pra dar certo. Um tempo depois ela se retirou e ele tá lá encarando o cartão dimensional pensando sobre esse tal fim do mundo. Em teoria, deveria ser impossível pro jogador receber esse cartão logo de começo, então tem algo errado nessa história. É quando o Conrad aparece falando que finalmente encontrou o garoto. Ele tava ansioso para ter uma conversa. Nosso menino esconde o cartão e pergunta o porquê. Porque o professor explica que por mais que ele não esteja em nenhuma classe, também não pode deixar de ter nenhuma aula. Puxa uma carta e fala que ali estão as obrigações dele a partir de amanhã. Ele passaria a ter aula com as pessoas escritas ali. De um segundo pro outro, a expressão do menino muda. Só as... Calma aí, com certeza. Obviamente, ele estaria próximo da Eonori e também próximo da nossa querida Elia. O garoto só consegue pensar que o fim do mundo tá chegando. Um tempo depois de uma construção, alguém diz que é por isso que a espada é considerada a melhor arma para a maioria das situações. O professor tá explicando um monte de coisa sobre a espada até que alguém o interrompe. É a Eonori querendo saber se ele não tá focando demais na teoria. Ela não acha que esse tipo de informação vai ser útil numa batalha. Obviamente o professor fica ali com um cara de trouxa sem entender, né? Coitado foi esculachado pela aluna. O menino desenhou uma espada na lousa e é trouxa. E os alunos estão tudo falando que hoje em dia você pode tomar uma flechada na cabeça, uma magia na cara que explode e tudo e vai morrer igual um idiota. Até que a Elia fala que ela mesmo assim acha que o professor tá correto. Desde que o espadachim seja habilidoso, ele pode desviar de magias ou bloquear um ataque de flecha. A Eonori mas a flecha...
a dar 200 km por hora, como é que vai fazer com uma espada normal? Um ser humano comum não consegue. Faraday diz que se a desvantagem de terreno for muito grande, o espadachim não tem chance. As duas estão ali discutindo enquanto nosso garoto tá no meio com medo desse desenvolvimento. Do nada as duas já estão dando cabeçada com a Elia, falando que ela devia não se intrometer na aula do professor. E a Eunori respondendo que, como a presidente do conselho, ela tem que prestar bastante atenção nas informações que os alunos estão recebendo. Elas continuam discutindo sobre teoria e prática, enquanto nosso menino tá ali perguntando se eles poderiam continuar escutando a aula. Agora tá explicado, o garoto tá bem no meio das duas, hein, seu danado? Opa, aí sim. E o pior é que, por causa disso, todo mundo na classe tá encarando o coitado. Porém, Sofram. isso é inevitável, já que ele tá bem do lado da pessoa que vai ser a futura guerreira e também a pessoa que é a presidente do conselho estudantil. Nesse momento, a Eunori já tinha avançado para a afeição nível 1 e ele poderia coletar uma recompensa. Agora, Opa, a bom. proficiência com as técnicas de espada dos Tristan havia subido para 58%. Já? Ele também aprendeu uma Tudo técnica isso? do Demon Slayer de respiração profunda que consegue melhorar a resistência do corpo dele. Mas Ele tá então ali enrola pensando aí. que isso é muito interessante, já que é perfeito. Isso é uma técnica de respiração do mundo real, não vai dizer nada de Demon Slayer, mas realmente faz um efeito bacana, é legal. Eu recomendo. Pra combate, enquanto Elia tá só de olho no nosso menino. Ou na verdade não, né? Ela tá encarando a Eunori ali, que tá fazendo gracinha meio desinteressada. Enquanto as duas brigam, nosso menino tá só pensando que agora faz sentido como essa mulher se torna tão forte quando vira um demônio. Além disso, a Elia tinha subido de curiosidade Já? nível 5 pra interesse nível 1 Aí e sim. ele pode pegar uma recompensa. Ele Também recebe a salvou? habilidade Regra do Mal. Essa se ativava quando ele conseguia influenciar pessoas que eram bons indivíduos. E esses indivíduos eram obrigados a aceitar um pedido que ele fizesse. O sistema Eu ainda não entendi o que, é que o anjo fez. O que a coisa que o anjo colocou lá, o que ajudou no prota? Nada. ainda avisa que você tem que manter seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Um nível maior de proximidade com pessoas boas dava recompensas ainda melhores, já que era mais difícil. E se ele conseguisse fazer boas pessoas virarem ruins, então as recompensas eram maiores ainda. Nosso Meu menino tá Deus. confuso porque que o sistema parece querer que ele faça todo mundo virar alguém ruim. Um tempo depois, em meio a uma floresta, havia chegado a hora do treino de habilidades de sobrevivência. O Conrad fala que o teste é simples. Eles têm que entrar na floresta e trazer alguma coisa que acreditem que ele vai gostar. Teoria. Eu acho que o Conrad tá usando máscara por estar sempre essa coisa desenhada aqui no meio da testa dele. Então é uma máscara que ele tira e é uma outra pessoa. É isso. Simples. Eles têm que entrar na floresta e trazer alguma coisa que acreditem que ele vai gostar. Para isso, eles tinham no máximo 10 minutos. Alguém pergunta como que eles vão ganhar pontos nisso, porém o Conrad só fala que é eles que vão ter que decidir. A presidente da classe ajuda ele a julgar os pontos das coisas que as pessoas trouxessem e ele deseja boa sorte. Obviamente que todos estão pensando que isso é vago demais, enquanto a Elia tá com raiva, né, que vai ser julgada pela maldita. Encarando seu sisteminha, nosso garoto tá se perguntando como é que ele vai transformar pessoas boas em ruins. E nisso, a Elia Aí a vem pessoa toda boa. linda perguntando se o Dowd quer trabalhar junto com ela hoje. Ele diz que ela devia focar nos amigos dela, porém ela fala que ele é sim um amigo. Porém, o que nosso garoto tá pensando é que essa maluca tinha que se juntar com um grupo dos protagonistas que, em teoria, derrotam um demônio do futuro. Protagonistas esses que estão só encarando. A Elia chama nosso garoto pra ir junto com esse grupo todo, porém ele fala que não tá muito afim, porque sabe que vai virar só um qualquer. Ela tá toda fofinha, querendo saber qual é o problema, e ele diz que não é nada, é só que eles não são tão próximos assim. Rapaz, pegou a coitada de surpresa Coitada. que ficou ali meio torta. Se virou e falou que tudo bem então, era uma pena, mas ok. Até a freira escutou isso e ficou desolada. Nosso menino tá com medo de que tenha sido cruel demais, porém não Foi. pode se aproximar tanto Surpresa, assim dela. foi. É nisso que um cara se aproxima e chama pelo Dowd Campbell. Um loiro com a mão no queixo quer saber qual é a relação dele com a candidata a herói. Nosso garoto sabe que esse aí é o Talion Armand, a segunda pessoa mais habilidosa logo após a Elia. E como sempre com Ok, sua cara de bom. trouxa, responde que só conheceu ela e nada mais. Porém, o Talion responde que alguém tão habilidosa quanto Elia não devia ter nenhuma relação com ele. Rapaz, a regra do mal se ativa e o sistema diz que um bom indivíduo estava enfurecido graças à influência dele. Inveja! O Talion tá ali falando dos Interessante. resultados do duelo e que nosso rapaz é muito esquisito. Porém, o Dowd parece feliz, já que agora começou a entender como esse negócio de transformar pessoas boas em ruins funciona. O Talion continua insistindo, querendo que ele fale logo e revele que aquele duelo foi uma farsa. E o protagonista, Mas não sabendo que foi, esse cara é vai que é virar um fraco. chefinho no futuro, tem certeza que ele é o alvo perfeito pra habilidade. Nisso vai Pô, até o mas lar do todo cara mundo e fala nesse- que o duelo nesse não foi Mahuá uma vira farsa, mas também chefe? que o garoto não
Que isso? Ainda deu 2x no meio do nada, não sei porquê. Consegue engolir o resultado. Provavelmente, ter visto o objetivo dele ser destruído com um único ataque deve ter feito ele notar a distância entre os dois. Ele falou isso e a Elia tava logo ali do lado só escutando. Fazendo careta e se mordendo, cara. Pergunta por que eles não fazem uma aposta então. Deveriam ver quem vai conseguir uma nota melhor no teste de hoje. O Daud só pensa que isso é perfeito. Nisso, alguém tá chamando pela Elnori. É o Conrad falando que pediu ajuda dela pra dar a nota, mas pelo visto ela não tá levando isso a sério. Isso porque o Daud Campbell nem fez o teste, mas já tava com a nota máxima. Ela só responde que é porque o garoto merece. Ela então diz que já que ele não tá certo, eu acho ela bonito, então merece. Confiando no julgamento dela, ela vai ficar bem próxima e acompanhar ele de perto pra ter certeza que ele é merecedor. Porém, o cara segura o ombro dela e avisa que já notou que ela tá sempre querendo tá pertinho do garoto. A Elnori, porém, fala que esse não é o caso. A única coisa que ela não quer é que ele fique sozinho com a Elia. Ela pede pro cara dar autorização pra isso, porém ele avisa que se ela não agir direito, ela vai ser expulsa desse lugar pra não participar do evento. Enquanto isso, aquela sacerdotisa tá segurando o seu texto. Só quer monopolizar o seu prota. Estou pensando que hoje a Elia tá agindo de forma diferente. De forma linda, ela tá dando umas bicudas nos monstros pra lá e pra cá. E o cara do machado em cabelo vermelho quer saber onde tem mais criaturas fortes. O loiro fala que eles deviam aproveitar para coletar algumas gemas e não ficar com resultado ruim. E o mago concorda, falando que por enquanto essa é a melhor situação. Porém, é quando de repente um estranho círculo roxo começa a aparecer no meio do peito da Elia. A expressão dela estava mudando enquanto ela estava matando os bichos. A sacerdotisa parecia conseguir ver as emoções da pessoa. Por mais que não parecesse, ela sabia que naquele momento a Elia estava com raiva. Nisso, ela foi até a amiga e perguntou como ela estava se sentindo recentemente. A Elia se virou meio falsa e só falou que estava se sentindo bem e não estava com nenhum problema não. A amiga tentou insistir, dizendo que se ela tivesse com qualquer problema, era só falar. Porém, a garota só com sentimento aqui. Esquecer porque ela já falou que não tem nada acontecendo. Porém, a sacerdotisa insistiu, dizendo que se tem algum problema é só falar. Ela sabe que algo tá incomodando a garota. Nisso, Elia se senta na árvore, respira fundo e fala que pelo visto tá óbvio. Realmente nunca dava pra mentir, Patrícia. A amiga já se sentou e fala que pelo visto ela tá triste que o Daud Campbell continua querendo manter a distância, mesmo ela querendo ser uma amiga. A Elia diz que é isso e acha estranho, porque ela e o Daud passaram por várias coisas recentemente. Mesmo assim, ele parece querer manter uma barreira entre eles. A Trisha comenta que talvez essas não sejam as verdadeiras intenções do garoto. Na hora, a Elia quer saber do que ela tá falando. E nisso, a Trisha comenta que o garoto é de um lugar pequeno, desconhecido. Ver ele como uma pessoa que é candidata a herói pode fazer com que várias pessoas comecem a julgar ela. A Elia pergunta se por acaso ela tá querendo dizer que tudo que o Daud tá fazendo é porque quer ver ela bem. A amiga diz que sim, que tem certeza que ele só tá se mantendo longe pra melhorar a reputação e ter o direito de estar ao lado dela. Ela tem certeza que ele vê ela como uma grande amiga. Nosso garoto realmente não tem como perder nenhuma mulher. Até quando ele perde a mulher, o pessoal faz questão de entregar de volta. E nesse momento, o maldito sortudo tá correndo pela floresta. O problema é que aquele talento que ele roubou lá já tá chegando no limite e a resistência tá acabando. O sistema tá falando que ele tá influenciando a pessoa e ganhando mais pontos ainda. Isso porque o Tylon tá seguindo de forma desesperada. Nosso garoto ganhou até mais um daqueles comandos pelo ódio que ele tá sentindo. O cara ainda fala que vai matar ele e colocar num espetinho. Meu Quase Deus, que ele toma uma isso? lançada e o cara tá mandando a sequência de estocada. Mandando ele parar de fugir igual um medroso e lutar como um homem de verdade. O Daud só pede pro cara parar um pouquinho. Assim que o Talion para, ele pergunta por que eles não dividem as recompensas na metade. Quando o cara solta um grito com raiva, nosso menino explode a árvore e sai correndo. Porém, o rapaz tinha sangue espartano e preparou uma lança e mandou voando na direção do nosso garoto. Porém, uma espada no meio do caminho cortou a lança no meio. Rapaz, os dois se assustaram. Quem seria? Eu pensei que era a instrutora que gosta do prota, mas não. No swag. Ainda mandando o Talion arrancar as mãos do amigo dela. Vixe, filha, agora acabou a pinta desse protagonista. Ela repetiu mais uma vez e o trouxa ficou meio confuso, perguntando o que aconteceu com a Elia. Essa é a primeira vez que eles se veem desde aquele dia que o monstro escapou. E nisso, ela avança e coloca a espada no pescoço dele, falando que ele tá errado. Essa é a primeira vez que eles se veem desde o dia que ele perdeu pra ela. O Daud quer saber da onde essa maluca chegou e por que ela tá tão motivada assim. O cara todo trouxa fala que ele realmente tava com saudade e é bom ver ela. Porém, a Elia só quer saber o porquê ele tava atacando o Daud. O trouxa vai mentir e ela só dá-lhe uma rasteira, fazendo ele cair igual um pedaço de lixo no chão. Coloca a espada no pescoço mais uma vez e diz que não quer escutar desculpa alguma.
O A sombra fica na cara confuso, ficou querendo bacana? saber por que ela tá defendendo ele se é tão habilidosa. Porém, a garota só responde que ele não devia se intrometer com as pessoas que ela se relaciona. O cara tá com uma ou boa não. visão aí. O Talion fala que não gosta de gente que pensa que é melhor que os outros. É meio irônico, né, seu maldito, você fala logo isso. E a Elia Pelo diz menos. que tem certeza que o Dowd jamais agiria dessa forma. Nosso menino tá ali sem entender por que ela tá tão motivada a defender ele. E a Elia diz que se ele continuar provocando o Dowd, vai correr risco de vida. O cara Mas que sabe que isso? se ele talvez tivesse tomado aquele soco antes, teria morrido com certeza. Pelo visto, o garoto não era uma farsa, e se esse é o caso, ele cai de joelhos e pede desculpas, dizendo que jura não mais se aproximar dele sem permissão. Nisso, ela Meu guarda Deus. a espada e diz que eles podem se dar bem. Já sai andando, nosso garoto ficou ali sem entender até agora o que rolou aqui. Ele Nem não fala sabe com o dizer Prota. porque ela reagiu assim, mas pelo visto eles ainda são amigos, talvez? Só que chega disso tudo, tava na hora dele receber logo a nota dele. Quando ele tava voltando, ele encontrou a Trisha, que falou que eles já se conheciam. Ele comentou sobre ela ser uma das amigas da Elia e falou que se lembrava dela sim. A garota diz que tem algo a pedir e ele já sabe que vem problema aí. Meio sem graça e se enrolando nas palavras, ela vai falar algo. Quando o nosso garoto dá tchau, vai embora e diz que primeiro ele tem que receber a nota dele. Porém, a Trisha tá achando estranho. Será que vai a chamar forma essa como também a pro Anya grupo? tá agindo. Normalmente, a garota teria tentado conversar com o Talion, só que dessa vez ela puxou a espada para resolver isso de vez. Nesse momento, ela viu o Dowd como um problema. E nosso querido garoto tava com um problema. Tu fez ela defender o Prota, e agora tá com raiva que ela defendeu o Prota? Quando ele chegou pra falar com o Conrad, tinha rolado uma mega briga ali. Pelo visto, o Que cara foi teve que isso? se esforçar bastante pra não deixar a presidente caçar nosso garoto. Ela falou que ia de qualquer jeito e o Conrad falou que só se derrotasse ele. E foi assim não deu. que ela ficou ali no chão meio acabada. Ele manda a criança levantar logo e diz que ela vem melhorando bastante. Logo, logo vai superar ele assim. O Dowd quer ignorar tudo isso e só fala que tá ali pra receber a nota dele e ir embora. O Conrad, pelo visto, até tinha se esquecido da classe e pergunta quanto que ele trouxe. Nosso rapaz pede desculpa por ter demorado, mas fala que buscou os melhores ingredientes. Nosso menino mostra a sacola cheia de gemas e o cara elogia Aí falando que sim, ele tá em bom. primeiro lugar. A Percy com certeza ia gostar de tudo isso. Agora que ele já tinha terminado a missão, era bom ele conversar com a Eleonore porque ela tava ficando brava. Porém, antes que ele pudesse fazer isso, a Trisha havia chegado e quer saber se ele terminou. O professor vai se retirar, então a Trisha grita com o nosso rapaz, falando pra ele tomar conta da Elia, porém, ao mesmo tempo, não ficar muito perto. Isso porque parece que toda vez que ela tá com o garoto, ela age de forma esquisita. Obviamente, isso não fez sentido. Como é que a pessoa toma conta, mas de longe? Tem que ter um cão, é um cão que tem que estar com a coisa pra segurar? Nenhum, e ele só diz que tudo bem. É isso. Dá tchau Entendi, indo não. embora, falando pra ela não se preocupar que ele vai se esforçar. A Trisha fica lá pensando que é melhor ele realmente agir assim se quiser sair inteiro. Ela cura a Eleonore enquanto pensa que sabe muito bem. A Elia podia parecer calma, porém era bom ninguém fazer ela cruzar a linha. Um tempo depois, no departamento de magia, a Percy pergunta se ele tá querendo fazer uso do desejo que recebeu. Ele diz que sim e que veio pedir algo pra deusa da magia. A Percy só manda ele parar de ficar enchendo o saco dela e avisa que ela não consegue fazer nada muito complicado hoje em dia. Ele Tá bom. responde que não é como se ela fosse a única pessoa que fosse trabalhar pra fazer o que ele quer. Porém, ela responde que ninguém teria que fazer nada se ele nem usasse esse pedido maldito. Nosso menino percebe que tá todo mundo naquele lugar o encarando, só que infelizmente ele precisa se preparar pra luta que tá chegando. Ela então fala que por Luta? causa da promessa, de qualquer forma, vai fazer e quer saber logo o que ele quer. Nosso rapaz engole seco. Um dos prêmios que ele recebeu da Elia de 500 pontos foi uma semente maligna. Aquilo podia ser trocado por habilidades especiais na loja. Nesse momento ele tinha um selo negativo na Elia e poderia usar a regra do mal uma vez, que obriga a pessoa a fazer o que ele quer. Era a mesma coisa com o Talion, já que ele também possuía um. Com certeza as habilidades Bom. que ele vem recebendo e isso seriam perfeitas para ajudar na luta. O problema é que nesse momento ele é fraco demais para superar o problema que tá para chegar. Só que ele sabe Mas tem habilidade, é só ficar em risco que dá o golpe e acaba. uma forma de resolver isso. Então diz que ele precisa de um canhão. Um canhão forte o suficiente pra explodir a academia inteira. Obviamente, a Percy só pergunta se ele ficou maluco. Ele repete o que ele falou e ela fica ali com a cara de Não faz o trouxa. menor sentido Ela isso. fala que construir isso não é tão difícil assim. O problema é que ela quer saber como ele tá querendo usar isso. Porém, ele só interrompe e fala que no contrato tá escrito que ela tem que fazer qualquer desejo que seja considerado comum. Um canhão é algo comum, então ela tem Pô, mas um canhão que destrói uma bagaça inteira é que fazer complicado. logo. Porém, a Percy responde que fazer uma arma que possa explodir a academia inteira não era nada comum. Nosso Exato. rapaz, porém, diz que ele não vai usar para machucar ninguém. É só que tem algo que tem que ser resolvido antes que fuja do controle.
Obviamente, ela responde que O que isso é seria? mais preocupante ainda. Porém, diz que tudo bem, ela sabe que ele deve ter as razões. Já que ele vem Não, ajudando uma coisa é pra tirar uma cidade. E depois, deixa na mão de uma criança aí. Tá bom, vou fazer pra ti e é isso. com os monstros, ela vai dar um sinal de confiança e fazer esse tal canhão que ele tanto quer. Nisso, ela fala meio que pra si mesma que não acredita que a Chancellor vai botar tanta fé nesse garoto que já formou um harém. Até mesmo tá achando que ele vai salvar o mundo. Aí sim. Ele pergunta que negócio é esse de harém e ela fica toda sem graça ao perceber que falou ao invés de só pensar. Ela tava toda torta ali. Esse maluco vai nunca veio muito bom. E quando ele pede para ela se acalmar, e diz que ele tem mais um pedido a fazer. Ela quer saber o que é, e é quando ele lembra que ele pode escolher um item do armazém da visão. Essa foi a recompensa por eles terem quebrado o recorde. Um tempo depois, andando no corredor. Agora que ele já tem a permissão do canhão, ele precisa dos materiais exatos. Graças ao cartão interdimensional, talvez não seja tão difícil assim. De repente, um cara segurando uma bengala chama pelo rapaz. Ele pergunta Diretor? o que foi e, eita, pela cara desse aí, ele não é o era daquele vilão. da foto todo ensanguentado? Exato, Provavelmente é o é o vilão. próximo vilão esse maldito. E o homem diz que nunca imaginou encontrar ele ali, o que era uma grande coincidência. Se apresentando como Galderi Riverback. Ele operava um centro de caridades conhecido como a Casa da Purificação. O Dowd, porém, acha isso uma piada sem graça, já que sabe que isso tudo é só um esquema para lavar dinheiro. Esse maldito é o chefe desse capítulo e é conhecido como líder do Fogo Furioso. O cara comenta sobre ter ouvido bastante O fogo sobre que o não é nome do garoto. furioso. A pessoa que matou os monstros estava sempre próximo da Eonori. Não é algo que uma pessoa comum com habilidades normais conseguiria. Realmente um menino impressionante. Ele entregou um cartão pro nosso rapaz e disse que sempre que ele vê um estudante extraordinário assim, ele fica ansioso para ver o que aguarda o futuro dele. Ele queria muito ter um jantar com o garoto e pergunta se ele tá livre. Opa, Sai vai fora, chamar velhão. encontro? Várias mulheres aí no pé do nosso protagonista, seu O Momo ficou indignado. Ouve a narração antes. garoto e pergunta se ele tá livre. Sai Tá calmo. E depois ela começa, sai! fora, velhão. Várias mulheres aí no pé do nosso protagonista se oferecendo um jantarzinho. Se liga, tiozão. Porém, O Momo sentiu mesmo. nosso garoto é cruel e só fala que essa conversa que eles estão tendo já é o suficiente. Mais uma vez, o Dowd percebe que a história original tá mudando. Esse cara deveria se aproximar da Elia e do irmão dela. Então por Mas que agora tá de ele tá tentando se prodígio. aproximar do nosso rapaz? Talvez o sistema tenha reconhecido ele como personagem principal? Isso não faz Não, agora tô de prodígio. Então ela tá interessada no teria prodígio. sentido algum, considerando como a história desse mundo acontece. Ele então fala pro cara que tá brincando, ele vai pensar sobre esse jantar aí. Nisso, o homem se retira, falando que em 3 dias eles se veriam no olho do crepúsculo. O Dowd percebe que Nome agora não bizarro. tem opção, mas isso é melhor do que deixar esse cara se aproximar da faltar. Elia. O Olho do Crepúsculo é um restaurante extremamente luxuoso que tem por perto da academia. O cartão brilhava pra caramba e ele não tem opção a não ser ir, até porque isso é um evento principal do jogo. Como sempre, desde o começo, tudo é um sim ou não. E no caso, né, rapaz, quando a história principal é sempre sim, até porque se ele foge da história principal, ele morre. Ele começa a se lembrar de todo mundo que ele vem conhecendo e as situações pelas quais vem passando, tentando encontrar a melhor saída e a forma de se lidar com isso. Depois de analisar tudo, ele sabe que derrotar o Purificador talvez não fosse impossível. O que ele não entende é por que tá tendo que fazer o papel da Elia. Ele decide esquecer de tudo isso por enquanto e só focar no que tem que ser resolvido nesse momento. Nisso, ele bate na porta de alguém. Pergunta se ela tá lá. Opa, Ela aí quem? sim. A Eonor em seu quarto. Primeira vez que essa danada não tá de uniforme. E ela pergunta o que o Dowd tá fazendo ali, que fala que ela nem precisa sair, só tem algo que ele tá querendo conversar. E ela manda ele dizer, e o garoto ali todo torto dá uma tossidinha e meio sem graça pergunta: será que em 3 dias ela estaria livre pra ir a um jantar com ele? Ô, Enquanto ela tá louco! ali pensativa, Fácil assim? aquela menina do óculos tá nas costas falando que ela tem que devolver os livros. Ela fica pegando esses negócios, porém deixa eles acumulando poeira ali. A menina ficou reclamando até a Honori falar pra ela ficar quietinha. Assim que nosso garoto perguntou, a Honori queria saber se só iriam eles dois. Ele disse que sim, mentiroso safado. Ela perguntou aonde e ele convidou ela, obviamente, né, rapaziada, pra ir pro Olho do Crepúsculo. Na hora, a diretora comentou que isso é um encontro de casal e a Honori disse que já sabia. Nisso, ela queria saber por que o nosso rapaz estava pedindo pra ela ir junto. Ele fala que vai revelar quando eles se encontrarem. Agora a danada tá toda certo. coradinha e linda. Capítulo seguinte começa num campo florido com alguém chamando pela Elia. A pessoa que sabia o que ela tá fazendo ali, porém com uma voz chorosa, ela responde pra não falar com ela. Seja lá quem, diz que vai pedir desculpas por ter brincado com ela assim. Porém, ela se Do vira nada, falando não que entendi isso é uma nada. mentira. Que tipo de brincadeira é essa que puxou ela pra baixo da montanha?
Ele pede desculpa, Oxi. falando que foi sem Que querer, aumento. porém ela fala que ele tem que parar de bater na irmãzinha assim. Nisso ele entrega um pacotinho, falando que tudo que quer é que ela cresça forte e com poder suficiente pra se defender. Ela Então, pra crescer forte, você não tem nenhum osso quebrado. Então é melhor não atirar da montanha, né? pega o pãozinho e pergunta se ele roubou, porém ele fala que é claro que não. Ele só comprou os restos que sobraram, que é mais barato. Nisso ele fala que graças ao barão, talvez ele seja promovido para aprendiz de cavaleiro. Ela quer saber o que acontece, ele explica que então ele vai ser enviado para o campo de batalha. Com isso, ele vai experienciar as coisas do mundo e talvez... Então, já que isso vai acontecer, eu quero deixar uma marca muito forte na minha irmã. Então eu tirei ela do precipício. Meu Deus. Não é possível. Quem sabe até ganhar o título de guardião. Ele fala que ele tem que parar de sonhar com algo assim, até porque alguém que bate na irmãzinha jamais se tornaria um guardião. Ele responde que a vida é cheia de mistérios e nunca dá pra saber. Porém, ela então pergunta... Por isso eu vou ter que continuar batendo. Óbvio, será que ele não vai morrer ao ir pro campo de batalha? Ele diz que isso só vai acontecer se ele der azar, porém ele é bem habilidoso, então acha que isso é impossível. Ela com raiva fala que espera que ele dê azar e morra, já que ele sempre fica batendo na irmãzinha. Além de que nunca escuta o pai e a mãe e só quer ficar balançando essa espada. Ele dá risada e fala pra ela se lembrar que quando ele se tornar um guardião, sempre vai estar ali pra proteger ela. De volta no presente... Eu não entendo porque que chama a irmã... Por que ela tá chamando da irmã de irmã? Não entendi, ela tá se chamando de irmã. Ela acorda com alguém chamando no quarto. Ao abrir a fala, sou eu. porta, é nosso menino ali pedindo desculpas. Não vai chamar as três pra encontro. Não, calma lá, moço. Ele explica que como é do interior, não é muito acostumado como as coisas funcionam por lá. Vai só fazer uma Aquele comidinha, negócio ok. sobre eles não serem amigos é mentira e ele quer pedir desculpas. Ele até comprou uns cookies lá da cozinha e trouxe pra ela porque são bem gostosos. Ela só arranca da mão e fala pra não ficar pedindo desculpa, até porque é meio esquisito quando eles já são amigos. Então se vira falando que tá indo dormir, porém ele fala que tem um favorzinho pra pedir. Ele Posso dormir contigo? gostaria que ela fosse num lugarzinho com ele. Não, urgente. tá maluco. A menina tá se perguntando se esse cara é maluco. Enquanto isso, a Que Eunori tá lamento. assinando alguns Pelo encontro, não é maluco, mas pelo encontro em triplo que ela vai tentar fazer, é maluquice. papéis ali, linda como sempre. Parece que eles estavam dando uma checada nos custos dos materiais e também o pagamento de cada um dos clubes. A garota de óculos comenta que agora só falta dar uma olhada nos estudantes que se transferiram recentemente. Parece que um dos estudantes Mas que tá vindo linda. pertencia à aliança tribal e perdeu o cargo. Ela é a filha de um dos líderes daquele lugar, então basicamente são um bando de exilado nesse momento. O nome dela é Lilu Garuda. E pela joelhada bem forte, vocês sabem que Coisa é linda. aquela que tem a tatuagem na coxa. Rapaz, eu tenho medo. A Eunori só responde Medo não, que vontade de talvez ver conheça mais. essa daí. Além disso, no próximo semestre, Do Mauá, não é da pessoa, pelo amor de a Deus. verdadeira santa do Império Sagrado estava chegando. A Eunori pergunta se a garota vai vir sozinho e a amiga responde que ela claramente vai trazer alguns colegas. Nisso, a nossa linda presidente do conselho fica pensando que é estranho uma santa e a filha de um cara de uma ex-tribo estarem chegando assim uma próximas à outra. Ela bate na mesa com a certeza que tem alguém por trás de tudo isso. A amiga só diz que esse lugar sempre é uma bagunça e a Eunori responde que às vezes se esquece. Ela pede desculpas falando que tá meio estressada ultimamente, mas logo vai se acalmar. Sobre a luz da lua, nosso garoto tá deitado, comentando que não sabia que tinha uma área de observação na escola. O céu da noite era lindo. A Elia tá ali do lado dele querendo saber se eles realmente precisam fazer isso agora. O trouxa só pede pra ela esperar que já ia acontecer. Rapaz, eles estão em cima de uma catapulta, eles vão ser arremessados? Por mais que fosse uma área que somente usuários de alto nível podem chegar, ele tem a carta que recebeu da chanceler. Ele então fala que aí vão tá eles fazendo? e porra, arremessado mesmo. Ele manda ela manter o Tá foco e ficar de psicopata, olhos do nada. abertos. Com isso, parecem bater num portal nos céus e ele fez uso do cartão interdimensional. Quando ele falou esse lance de manter os olhos abertos, ela se lembrou do irmão que falava algo parecido. Porém, nosso garoto avisou Não é coisa boa isso não, irmão. Tá lembrando da pessoa que batia nela. que isso talvez fosse um pouquinho perigoso. Fica esperto, Eles então Prota. sumiram com o like nesse vídeo, Acabou!